Então a gente começa essa campanha da mesma forma como toda a história do Senhor dos Anéis começa. Com 3 anéis para os reis elfos sobre este céu, 7 para os senhores anões e seus rochosos corredores, e 9 para os homens mortais fadados ao sono eterno, e 1 para o Senhor do Escuro em seu escuro trono, nas terras de Mordor onde as sombras se deitam. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para trazê-los e na escuridão aprisioná-los, nas terras de Mordor, onde as sombras se deitam. Agora vamos lá, Valfenda, como eu estava dizendo, não tô brincando. Todos vocês foram chamados, vocês foram convocados, a cada um dos povos teve uma convocação por um homem que é respeitado em qualquer meio que ele caminhe. Este é conhecido como Gandalf, o Cinzento. E uma vez mais, ele escolheu reunir esse grupo divergente, esse grupo diferente de pessoas, em um local onde os grandes eruditos, os sábios, eles se reúnem para poder debater sobre o futuro da Terra-média. Como diria Gandalf, é preciso se reunir com Elrond uma vez que ele tenha sábios conselhos e ele seja um sábio. Então, vocês vieram, cada um de um lugar, cada um de um canto da Terra-média, diretamente para essa reunião em Valfenda. Alguns de vocês definitivamente não ficaram contentes em saber da composição da equipe. Teremos aqui um elfo, um anão, um hobbit e um humano. E a gente vai fazer o seguinte agora, eu chamo vocês e vocês vão apresentar o nome dos personagens de vocês, quem vocês são. Se quiser contar bem brevemente aquela historinha, é com vocês. Pode ser? Eu sou o Thrain. Ele não é um grande falador. Ele é um humano. Ele é um humano. Para os olhos leigos. Ele é meio corcunda, assim, tipo, costuma diminuir a silhueta dele naturalmente, principalmente quando ele tá viajando nos ermos e etc, né, E também quando ele tá na presença de outras pessoas que ele não confia muito. Ele usa roupas bem simples mesmo, como ele é um patrulheiro, né? Então, aquela roupa surrada de quem precisa usar ela por semanas a fio e quando consegue tirar ela, basicamente tem que fazer outra, né? Porque tá podre. Cores não muito chamativas também. Um pouco mais esverdeado que cinzento, pela questão de que ele passeia, bom, né? Ele viaja muito na floresta, etc. Um capuz, quase sempre cobrindo o rosto. Cabelos longos também. Cabelos pretos. A pele bem clara. Ele não costuma ficar muito com o corpo à mostra, né? Então não pega tanto sol quanto deveria, provavelmente. A barba é bem feita, assim. Ele tira provavelmente todos os dias de manhã, não fica aquela barba a ralo. Talvez seja um dos poucos cuidados que ele mantém na sua aparência. Além disso, ele usa uma espada longa, né, na cintura, banhada na cintura dele. E outras armas mais, um arco longo também às costas. Eu não sei, na verdade, eu admito que eu não olhei meus equipamentos da ficha, mas agora eu tô dizendo que então eu ganhei um arco longo, uma espada longa. Castas, eu tenho alguma outra coisa que eu errei, que eu esqueci? Os escudos? Você tem uma espada longa, fica tranquilo. Agora o arco é um arco normal. Tá. Bom, o arco longo é um arco grande. Um arco normal, então, beleza. Não usa escudo. E é isso, cara. Não chama muita atenção, assim. Queria só agradecer uma coisa. Oi? Como é o nome do teu personagem? Huthrain. Huthrain, beleza. Queria agradecer o Eric. Acabou de se inscrever aí no nosso grupo 1. Acabou de completar 11 meses aí de inscrição. Muito obrigado. Lembrando que quem se inscreve na nossa Twitch ganha uma chave para concorrer ao concurso chave premiada e concorrer a livros físicos. Quem sabe a gente não dá aí um anel RPG para um dos patronos, né? Os prêmios no mês de dezembro já estão definidos, né? E o principal deles é um Old Dragon 2. Nós vamos dar um Old Dragon 2 que está em financiamento coletivo.
para um dos patronos. Então, se você quiser concorrer a livros físicos e outros vários produtos, camisetas, etc., torne-se um patrono ou então se inscreva na nossa Twitch, beleza? Eu vou deixar o link do patronato enquanto o nosso querido Renan, que é um patrono e já ganhou uma caralhada de livro. Inclusive, teu Shadowrun já tá a caminho. Eu recebi o código de rastreio. Coisa boa, bonita, formosa. E vai fazer a descrição do Magalhães. Bom, já que passou bastante, faz muito tempo que eu tive contato com a lore desse cenário, assim. Não me lembro muito dos detalhes de onde vem, para onde vai os anões. Mas, diferente, talvez, de um anão que se mantém dentro das suas raízes, Magalhães é um anão aventureiro que gosta de correr atrás de tesouros e outras coisas. Bem ganancioso, por sinal. Em outra vida, talvez ele teria sido um bom ladino, mas o seu coração bondoso não o permitiu ser assim. Apesar disso, ele tem um grande fraco por tesouros, ouros e brilhantes. Então, tudo que reluz aos seus olhos, diante de seus olhos, é difícil ele não querer ir adiante atrás disso. Ele usa um capacete, um elmo, ele tem uma barba preta, bem grande, que tampa grande parte do seu rosto, e ele usa um elmo em sua armadura pesada que tem alguns chifres na frente, ao qual ele lustra sempre que pode, para que brilhe, assim como as peças mais preciosas. Toda vez que ele encontra o precioso que ele acha que seja, ele coloca como adorno nesse chifre dele, assim. E é uma frase que ele gosta de falar muito, é que o que é meu e o que é seu é meu também. É uma boa frase para um anão, cara. Pra alguém que vem aí com a sombra da herança dracônica, né? Ele quer tudo que é ouro, todos os ouros são dele, os tesouros, né? Isso. Show, beleza, boa. Agora, ele, Hugo Ruivão. Hugo Ruivão, ele é um hobbit, né? Que, como todo hobbit, ele não gosta muito de se aventurar e ele tá lá meio a contragosto, assim, sabe? Então, ele é um marceneiro do condado. E aí, quando veio essa convocação do Gandalf aí para que todo mundo fosse, representantes de todos os povos fossem até Valfenda, ele foi sorteado, né? Entre alguns outros hobbits ali que se colocaram à disposição do Mago Cinzento, e com isso ele tá lá. Ele é um cara tranquilo, calmo, trabalhador, não gosta de se aventurar, mas ele tem um físico um pouco bom para um Halfling, assim, devido ao trabalho manual que ele costuma fazer, né? Então, basicamente é isso aí. O Ruivão, que vem da família Ruivão, cara, eu adoro. Família Ruivão no Senhor dos Anéis é uma família de hobbits que participaram de lutas. Inclusive tem um Ruivão, não lembro o nome dele agora, mas ele era quase da estatura de um anão e já arrancou a cabeça de um homem com um golpe só. Pois é. Venha ele, Firael. Stamato? O Stamato esqueceu que ele trocou o nome dele quando tu perguntou. Não, o Douglas botou aqui Nesátida. Ninguém falou o nome. Quer dizer, eu não sabia. Tu falou pra mim esse nome, eu não olhei a tua ficha, Sim, mano. mas agora falou Firael. Eu falei, quem é Firael, gente? Peraí, seu nome mudou. Não, peraí. O Castas perguntou, gente, ó, os bastidores. O Castas perguntou antes de começar. Alguém mudou o nome? Daí o Renan falou, eu mudei. O Raul falou, eu mudei, beleza. E o Stamato assim. Gente. O de batata. Stamato, seu nome, eu respondi, eu inventei na hora. E agora, seguimos com qual, gente? Bom, eu tenho dupla personalidade, tá? Não, é o que tá ali na live, pelo amor de Deus, eu não vou trocar agora. Pra irritar o Douglas, já sei o que o Castas falou, brincadeira. Nesátida. Pra não irritar o Douglas, porque senão o Douglas nunca mais me convida pra jogar. O Nesátida é um elfo de Lindon, que é a terra do Gil-galahad. E é um mensageiro das terras que gosta muito de viajar entre elfos. Então, quando ele é enviado para Valfenda, ele vai de muito bom humor. Mas quando ele chega na comitiva com um humano, um anão e um hobbit, ele já
fareja que foi enviado, na verdade, para uma furada, não para uma missão. Então, ele chega, desce do seu cavalo. O cavalo dele é leve e a armadura dele também é uma armadura mais prática. O seu mensageiro prioriza a velocidade em vez da proteção e da luta. Ele carrega a arma mais para caso necessário, mas não é a princípio não é o foco dele não é ser um guerreiro, um combatente. Então ele desce, ele traz uma capa cinzenta, um cinza bem claro, quase um branco. Não é aquele cinza escuro estilo Gandalf, não chega a ser um prateado também, mas é um cinza claro, simples assim. O cabelo dele é um louro também bem claro, não chega a ser platinado, mas é bem pálido, um louro pálido, acho que esse é um termo melhor. E também o olho dele é também de um cinza típico do resto dele. Ele carrega com ele uma lança e um arco, e ele se dirige a princípio aos elfos para se certificar se ele realmente é para estar essa comitiva ou se houve algum engano. Yes, sir. Uma Já coisa. vamos responder. Eu não descrevi a história do meu personagem exatamente porque eu quis, tá? Não quis escrever a história dele. Deixa pra eles descobrirem. Porque você quer vai botar fogo no parquinho, né? Não. É porque ele não escreveu, aí ele fala isso. Bom, Não. eu vou ter que dar uma contextualizada em algumas mecânicas desse sistema, porque surpreendam-se sim, eu vou usar muito desse sistema. Eu acho que é dos jogos que eu já joguei um dos mais legais. De verdade, eu realmente acredito nisso. Porque ele estimula um tipo diferente de roleplay. Existem duas fases principais no jogo. Então a fase da aventura e a fase da sociedade. Que vocês sabem, se tem uma coisa que acontece em Senhor dos Anéis, é a galera parar pra debater o que vai acontecer. Isso só no primeiro livro 300 vezes acontece. Você ia falar alguma coisa, Douglas? Não. Eu quis dizer, é por isso que eu não falei a história ainda. Sim, a gente vai começar o jogo na fase da sociedade, que é quando a gente tá conversando, é onde supostamente os personagens vão poder upar ficha, inclusive, melhorar suas habilidades ou não. Bem, depois da fase da aventura é logicamente uma parte onde tem a aventura, é a parte onde o jogo se desenrola, por assim dizer. Já quero explicar para os jogadores uma coisa, para quem tá no chat, tem pouquíssimos vídeos aí, acho que o Renan é prova de que... pouquíssimos vídeos explicando o sistema, mas eu vou explicar bem brevemente para vocês sacarem como é que funciona a ficha. E, ao mesmo tempo, é uma ficha muito viva, então as mecânicas elas se relacionam de muitas formas. Vocês têm a cultura heróica, que basicamente é a raça do personagem de vocês. As bênçãos culturais são habilidades que vocês ganham. O chamado é o motivo pelo qual você tá nessa campanha. E ele vai gerar um caminho das sombras, que é alguma coisa que as sombras vão utilizar. As sombras são as extensões do poder do Sauron para poder te corromper. Então, por exemplo, o líder do grupo, ele vai ter a sombra da tirania. Então, quando o Sauron for interagir com ele por meio das sombras, ele vai oferecer poder pro seu personagem. Ele vai falar, olha, se você vier comigo, as pessoas não vão precisar respeitar você, elas só precisam te obedecer. E se você receber muitas marcas de sombra, você começa a se transformar nesse tirano. É assim que os personagens se perdem. Existem 3 atributos, força, coração e astúcia. E o número que vocês precisam tirar para serem bem-sucedidos nos testes é o número que vai estar dentro do NA, o número alvo em cada um desses atributos. Então tenham em mente que quando eu pedir alguma coisa, alguma perícia da árvore de força, vocês precisam jogar o número de dados que você tem na sua habilidade. Então, se tem lá atletismo 2, você vai jogar 2 dados, que eu já vou explicar qual é, pra superar o NA de força. Superou, sucesso. Ponto, acabou. Assim como discernimento tem a ver com coração, busca tem a ver com astúcia, sucessivo infinitamente. A gente vai rodar para cada número de pontos que vocês tiverem dentro dessas perícias e também por eficiências de combate, um D6, que é chamado de dado de sucesso. Então, se você tem ali machados 2... você vai rolar 2 dados de sucesso, 2d6, vai somar esses resultados para passar do número alvo. Também vamos usar, além do dado de sucesso, o dado de façanha, e essa característica faz parte do cenário do Um Anel desde a primeira edição. Era diferente, mas funciona assim. É um D12 que a gente vai rodar, sendo que 12 é um sucesso. 12 representa a runa do Gandalf. E você teve imediatamente um sucesso, independente do resultado dos outros dados de sucesso. E se você tirar um 11... você teria tirado a runa de Sauron e você vai então receber ali no seu D12 o número 0. Vai ser muito difícil de você conseguir atingir seu número alvo. Então o que a gente vai rodar? Um D12, que é o dado de façanha, mais um número de dados de sucesso equivalente à sua perícia. E daí tem que superar.
Tem que superar, chegar no número alvo ou superar ele. Vai rodar um D12, 2D6, por exemplo, tem que passar 14, que é o número alvo de força, e aí você acertou o alvo, você passou na tua perícia. Se eu tirar 12, não importa se os outros dois resultados são 1, você teve sucesso. Se eu tirar 11 e 6 e 6, você teve um fracasso nesse caso. Porque o Sauron vira 0, a runa do Sauron vira 0, e aí no dado de sucesso você não chegou lá. Amato, dúvidas? Muitas. Você vai rolar o dado. Qual dado que eu rolo? D6 ou D20? Esse jogo só joga vários D6 e um D12. D6 e D12. D6 e D12. Um D12 é sempre, né? O D12 é fixo. Sempre D12 rola. sempre. Cara, se você não tem nenhum ponto na perícia, você ainda rola o dado de façanha. Beleza? Eu vou fazer um paralelo com Savage. É o dado selvagem, daqui é o dado de façanha. Só que é um D12 em vez do D6, beleza? E aí eu somo tudo? Soma tudo. A menos que você tenha tirado 11 no D12, que aí você não soma nada. Você se lascou, você tirou a runa do Sauron. Entendi. Beleza? Agora? É 11 o número da runa? 11 é a runa do Sauron. Se vocês tiverem os dados personalizados, no lugar do 11 vem a runa do Sauron, no lugar do 12 vem a runa do Gandalf, legal. que é sucesso absoluto. Beleza. É como se o dado fosse de 1 a 10, só que com 2 símbolos adicionais, né? Exato. As sombras, elas vão tentar tomar conta do coração dos personagens de vocês. Tanto é que parte do coração ali, do atributo do coração é esperança. Doug, tá muito explicativo? A gente parte pro jogo? O que você acha? Continua, fica à vontade. Beleza. Então os inimigos, por exemplo, eles tentam te corromper também. E se eles fizerem um ataque de sombra contra você, você pode gastar seus pontos de esperança para reduzir esse dano da sombra. Esperança é a força do jogador contra essa sombra, beleza? A determinação dele. A propósito, tu perguntou pra mim Manda. se tá muito explicativo. Saiu uma resenha hoje lá no Movimento RPG de Um Anel. Segunda Olha. edição. Vou deixar o link aí no chat pra galera que quiser depois lá dar uma olhada. Ali tem bem explicadinho também o que são os aventureiros, classes, raças, campanha, perícia, tudo lá. Só dá uma olhadinha. Desculpa, Cássio, Yes, pode sir. continuar. Imagina. Isso é o básico do sistema. Ele é um sistema feito em que para os jogadores, para os personagens que são heróis, para eles serem muito dinâmicos. Então, assim, tem algumas regras muito específicas. No combate, os jogadores sempre vão agir primeiro. Porque, geralmente, como vocês conhecem a obra do Senhor dos Anéis, geralmente vocês estão em menor número. Então, pelo menos uma vantagem vocês têm, que é saber lutar nessa parada. Assim a gente espera. Essas regras mais simples estando explicadas, vamos seguir pro jogo. A propósito, né, para quem tá acostumado com outros sistemas, resistência seria o equivalente a seus pontos de vida. Resistência chegou a 0, ou você tem muitas marcas de ferimento, você tomba. Beleza? Entendi, acho. Eu queria ter um pônei, mas tudo bem. Bom, Tô brincando. mas eu acho também que à medida que as coisas vão acontecendo, talvez as explicações aconteçam nos momentos. É, Sim, vai senhor, ser mais né, fácil que na aí não hora do fica batalha. genérico. Sim, Eu tô sim. dizendo só porque aí vocês olham as fichas e, mano, o que eu faço com isso, cara? Você roda não, os é. dados ainda. Bastante informação. Bom, Só mais um. pode ir lá. Não, pode ir lá. Só mais uma que é importante, vocês vão ver na ficha de vocês que tem as skills. Do lado esquerdo tem uma caixinha que algumas perícias, pouquíssimas, estão marcadas. Essa é a que você tem uma habilidade maior. É um dado a Nessa mais, que hein? você tem 2 dados de façanha e você escolhe o melhor resultado. Entendi. E se tirar 2, 11? Você chora porque você mereceu ser fracassado. Seu lixo, é isso. Tô brincando. O chamado é diferente pra cada um, né? Não é a gente que escolhe. O chamado é como se fosse uma classe. É isso? É como se fosse um ofício também. Cara, eu fiz uma ficha com chamada diferente pra cada e uma tentação da sombra diferente pra cada pra dar uma graça. É bom dar uma Então, lida nisso então, né, galera? No livro que a Devir nos cedeu. Inclusive, eu preciso, né, falar. A Devir está sendo parceira aqui da nossa live. Cedeu pra gente o livro Um Anel, 5ª edição, pra gente fazer essa campanha. E é isso. Eu vou dizer que eu tenho o físico aqui. Ai, eu tenho Mas pena. ele não foi dado pela Devir, esse aqui eu comprei. Mas eu vi o PDF que a Devir liberou pra gente e gostei tanto que eu comprei o livro físico. É porque a gente ganhou o PDF antes, né? Precisa explicar isso. Né? Exatamente. Alguém aqui dos jogadores não tem o livro? Não tem o PDF? E eu acho que eu não tenho. Eu vou liberar pra vocês aí, É então. porque você percebe que você prefere Raulzito do que a gente. É porque o Raulzito é membro da Queria equipe, dizer né, que eu gente? tenho também, mas beleza, né? Então, o mestre também Deixa nesse sentido. aparecer o seu tesouro aí pra você ver se eu não vou catar ele rapidinho. Beleza, pode continuar, Cassius, enquanto eu libero pra Chat, ele. vamos lá, ajuda aí comprando as caixinhas pra gente. Você não explicou das caixinhas. Verdade. Segunda temporada. Exato. Galera que tá no chat, gostam de Senhor dos Anéis? Então, a gente tem uma mecânica aqui no Movimento RPG que funciona assim.
Nós temos as caixas, os baús, né? E você pode comprar o baú para garantir segunda temporada. Eu vou deixar o link da Streamloots, tá? Para vocês olharem lá as nossas caixinhas. Comprem do RPG, né? A coleção do RPG. E como é que funciona? Cada caixa vem 3 cartas. As cartas, elas servem para vocês influenciarem no jogo. Vocês podem, por exemplo, ajudar um jogador ou atrapalhar um jogador também, sempre que possível. Vocês podem invocar monstro, vocês podem fazer... Tem que ter um combate, tem que ter uma ação no jogo. Tem várias cartas diferentes e é aleatório. Pode vir uma carta épica na sua primeira caixa, tá bom? Batendo 20 caixas, a gente ganha a segunda temporada. Batendo 40 caixas, cumulativo, óbvio, a gente faz ilustração de todos os personagens. Então, galera, vamos fazer uma força aí pra gente conseguir isso, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena, essa campanha vai ser da hora. Comprem as caixinhas, galera, aproveitem, que eu acho, se não me engano tem Black Friday, tá? Deixa eu até dar uma olhada se eu acho alguma promoção enquanto isso. Mas antes de qualquer coisa, pode continuar aí, Castas, enquanto eu procuro as promos aqui. Valfenda, tido para muitas pessoas como uma das cidades élficas mais bonitas que já foram erguidas na Terra-média, né? Ela que é uma cidade construída em meio às rochas, às montanhas, mas que preserva, ainda assim, sem danificar essa bela visão natural, muito do que é o ambiente que eles haviam chegado, os elfos haviam chegado nos primeiros dias na Terra-média. Ele é quase intocado, apesar de ser uma construção de uma grande casa dentro das montanhas. Estátuas altas, uma cachoeira ao fundo. Vocês veem aquela bela construção quase que intocada pelo tempo, assim como a maioria dos elfos. Como descreveria o Tolkien, né? Diferente do que a gente vê em Anéis de Poder, diferente do que a gente veria, inclusive, no primeiro Senhor dos Anéis, os elfos não têm rugas, eles não parecem velhos, eles chegam até a sua maturidade, eles mantêm aquele rosto belíssimo. E assim é com Elrond, um dos elfos mais antigos que existem. Enfim, eles recebem vocês, os elfos, os guardiões, né, primeiro, e vão conduzindo cada um de vocês cuidadosamente, mesmo o anão. Os salões onde as reuniões acontecem. Esses salões que são famosos desde que a gente viu nos filmes, né? Os grandes conselhos acontecendo. Vocês são recebidos com uma bela música de fundo, né? Que sempre toca baixinho por toda a Valfenda, como se a pessoa que tá tocando ali estivesse do teu lado. As bebidas mais refrescantes, as comidas que mais saciam vocês, estão ali servidas aos banquetes. Os elfos falam entre si numa linguagem élfica que, obviamente, só quem é elfo ou caminhado, né, como os patrulheiros do norte, eles podem conhecer e falar. Uma língua bela, parece que são sussurros atrás de sussurros. E ali está, quando vocês finalmente chegam a essa sala, onde está tendo um conselho, vocês veem uma cadeira imponente, onde Elrond está sentado debatendo com uma figura que pareceria o contrário disso, uma figura que usa uma roupa, uma veste longa, uma túnica cinza escura, um chapéu e as longas barbas cinzentas também. Revelam ali uma pessoa viajada, uma pessoa que caminha muito. Todos vocês reconheciam aquele semblante bondoso e ao mesmo tempo reflexivo de Gandalf, o cinzento. Ele que, independente da simplicidade que usa as palavras, sempre vai falar com sabedoria, debatendo alguma coisa junto àquele que é conhecido e respeitado pelo Gandalf por tamanha sabedoria também. Então aquele local é geralmente um ambiente onde as pessoas não desrespeitam ou elas não tendem a agir com desordem ou descaso, assim. E Elrond espera que vocês se sentem à mesa para que ele comece. E ele é o primeiro a dizer, ele é mais alto do que o Gandalf, a voz dele é uma voz mais jovial, mas ela parece que ela chega mais longe, todos vocês conseguem escutá-lo com muita clareza. Ele diz: nosso amigo Gandalf esteve recentemente em um local que tem trazido muita preocupação. Recentemente ele ouviu as sombras sussurrarem novamente, mesmo depois da última grande guerra, demonstrando que algum mal se levanta mais uma vez. Por sorte, e ele olha para o Gandalf, conseguimos combatê-lo a tempo,
E ele foi expulso daquele local. Mas vocês estão sendo convocados aqui porque sentimos que ele ainda não deixou completamente aquela fortaleza. E aí o Gandalf toma a palavra para dizer, com uma voz rouca que eu não ouso interpretar porque não vai dar. Ele diz: estive no castelo em que um dia já existiu o reino bruxo de Angmar. Agora ele se tornou uma ruína antiga, aparentemente, por quem olha do lado de fora, abandonada. No entanto, quando adentrei, encontrei uma grande concentração de orcs se preparando para um ataque. E ainda sinto que existe uma energia maligna muito grande ali. A sombra ainda habita aquele lugar. Por isso convoco um herói de cada povo, para que juntos, mais uma vez, a união dos povos possa atrasar o avanço da sombra, ou de uma vez impedi-la. Vocês entendem o que está sendo pedido aqui? Cara, ele vai falando essas paradas, tipo, das sombras retornando e tal, eu já, tipo, tô encolhendo na cadeira, assim, enquanto ele fala. Ele olha pra você e faz o que ele faz sempre, quando ele encontra alguém assim, perdendo confiança. Ele dá uma piscadinha pra você, no máximo. Eu tô sentado na cadeira, assim, com as duas mãos, os dedos cruzados, assim, fumando um cachimbo. De vez em quando eu tiro a mão, assim, dou aquela... sabe? E silêncio, a princípio. Com o capuz, tá? Certo. Eles mal conseguem ver seu rosto, é isso? Exato. Show. Ele vai passando os olhos por cada um de vocês, assim. Eu fico com o meu machadão na mão, assim, já vou dando até umas afiadas, né? Sabe? Pedra de amolar, né? Uma pedra de amolar nele, assim. Silêncio, só fazendo barulho da lâmina, assim. Bato ele na armadura pra ver se a armadura tá dura o suficiente. Já fica. Por último, ele olha pro elfo. Nezast tá um pouco tentando disfarçar a surpresa, que ele não esperava por nada disso. Ele tá se questionando, mas ele guarda pra ele os questionamentos. Só se agita na cadeira só, olha dos arredores pra ver se vai os colegas, mas ele apenas confirma com o rosto de que tá pronto pra seguir em frente. Meu bom senhor. Pois não, Hugo? A gente tem aqui reunido, né, essas pessoas que vêm de heranças heróicas, os anões de Durin, os povos do norte, os elfos com sua imensa sabedoria, e sou só um hobbit. O povo hobbit, o Gandalf diz, já foi capaz de me surpreender muitas vezes com seu coração, com sua coragem, e eu creio que a sua tarefa na luta contra as sombras só tenha começado. Veremos grandes ações vindas de pequenos corações. Ok. Puxa saco. Aquele ok fraco, né? Ok, pra dentro, assim, ok. O Elrond diz: o antigo reino do bruxo Angmar, sim, são ruínas, como já foi dito aqui. E não acreditamos na possibilidade de ainda existir um exército ali. Eles se moveram não faz muito tempo para a Montanha Solitária e ali foram abatidos por uma união dos exércitos outra vez. Mas vocês podem encontrar perigos ali. Por isso, Gandalf sabiamente reuniu cada um de vocês, sabendo de suas habilidades únicas. Há aqueles que têm a habilidade de conduzir o caminho, e ele vai apontando assim, vocês sabem que é o chamado de vocês, ele aponta para o patrulheiro. Há aqueles que, apesar de seu tamanho, têm a capacidade estratégica do combate, e aí ele vai apontando. Há aqueles com uma grande habilidade de encontrar objetos perdidos, para não. Há aqueles que conhecem os povos e as histórias, finalmente, para o companheiro elfo. Apesar do Hobbit não se encontrar dessa forma, como eu já tinha dito, ele vem de uma família tradicional, e o Gandalf diz:
complementando ali o Elrond. Não é o tamanho da espada de vocês que vai fazer com que vocês sejam bem-sucedidos nessa batalha. Mas é a firmeza no coração de cada um, na esperança de cada um, de sua própria tarefa, de seu próprio trabalho. Isso será o suficiente, eu tenho certeza. E ele também pega o cachimbo dele E manda beijinho pra quem? pro cachimbo. Ele deu umas sugadinhas assim. Quando E partimos? aí o Elrond se senta. Sim. Quando partimos? Ora, é claro, Gandalf diz, quando vocês estiverem prontos e sentirem que devem partir. Eu vou Acho olhar que- pro... Vou olhar Acho que pro... um mês de preparativo tá de bom tamanho. Vocês estão rindo em off aqui, mas no Senhor dos Anéis eles passam realmente uns 2 meses, tá? Em Valfenda. E outros 2 meses também em Lothlórien. Cada stop deles é longo dessa. Vocês estão rindo, mas pra Tolkien 2 meses tá de boa, tá? É, caro... É senhor élfico que eu chamaria? Eles falam isso nos livros. Senhor élfico, né? Você tem Mestre respeito elfo. às culturas. Mestre élfico, na verdade. Ou mestre elfo Eu ou não tenho mestre élfico. respeito com elfo. Elfo. Desculpe. Mestre elfo, né? Tá, eu falo assim, cara, o mestre elfo, eu sei que pro seu povo o tempo é diferente do nosso, mas eu acho que não temos tanto tempo para preparativos dessa vez, levando em conta que o teor da nossa missão. Bom, eu não desfiz minhas malas, então estou praticamente pronto pra partir. Eu vou dar uma risada assim. Não querendo ser rude, mas malas também serão coisas que não devemos levar. Temos que viajar rápido e leve. Tipo, a cada frase deles eu olho mais arregalado assim pra quem falou, tá ligado? O Elrond diz, sim, é sábio compreender o tempo de cada um de nós. Para isso, vou lhes agraciar com um cavalo para cada. E aí ele olha pro anão e pro hobbit, ou um pônei, se ele for mais confortável. Agradeço, mestre. Mestre Elrond. Certo. E aí, pessoal, vocês têm alguma coisa para perguntar, para dizer para ele? Daqui para frente, acabou a fase de sociedade, puta que pariu, vamos ver no que dá. Eu até peço desculpas. Eu tava fazendo as coisas aqui pra o livro pros 2 novos players e o negócio da segunda temporada. A gente tem que pegar um item, então, que está lá, é isso? Só me resume pra mim, por favor, desculpa. Ele disse que tem alguma coisa lá, a sombra de alguma coisa ainda tá sobre Então, a fortaleza. A nossa missão é investigar, então. Isso. Mas vocês podem perguntar o que é essa sombra. Certo, é bom. Então o que é essa sombra? Porque eu não gosto muito de sombra, nem de escuro. O Gandalf diz: em minha última peregrinação tive o infortúnio de me encontrar com o que me parecia ser o Senhor do Escuro em uma outra forma. Temi que fosse a presença do próprio bruxo retornando, mas foi algo mais poderoso. E, no entanto, essa presença, ela veio. Alguma coisa emanava uma aura maligna, mas não estive no meu melhor porte físico para poder investigar essa situação. Então, algo exala maldade naquele local. E eu preciso que vocês identifiquem o que é isso e tragam em segurança. Os grandes sábios, como o Sr. Elrond, como o Mestre Elrond, vão fazer um estudo minucioso. Vocês procuram por algo físico. Gandalf, e se por um acaso não for algo que possa ser removido? Aí você vê que ele puxa o cachimbo, né? Aí ele fica olhando assim. Então precisaremos encontrar uma forma de trazer uma parte disso. Precisamos saber com o que estamos lidando. Não seria interessante talvez você ir conosco? Definitivamente essa é minha grande tentação neste momento.
mas eu preciso ir até outro reino. Mas fiquem tranquilos, no alvorecer do 15º dia, ao olhar pro horizonte, eu estarei lá. Filho da puta, tá ligado? E vá você sozinho, tô brincando. Gandalf metendo, não, eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu. Sempre. Eu estarei andando em direção às terras malignas de Mordor para ver se o mal se instaura lá outra vez. Agora ele diz sério. O mal E nunca nunca saiu. chegou porque ele vai parar em Gondor. O mal nunca deixou essas terras. Bom, partimos então ao amanhecer. Descansem essa noite. Comam bem. Pequeno, venha comigo. Eu boto a mão no ombro dele assim, tipo... Ele tem a altura de uma criança. Quem é qual dos pequenos? Ah, Hugo, né, cara? Não ia chamar um anão de pequeno. Não, você pode querer ver se o machado dele tá afiado, né? Ele te mostra como é que tá afiado. É numa só, você tá ligado? Eu vou com ele. Beleza. Quer continuar a cena ali do... Frase. Já faço, já. Vai lá. Magalhães, você disse alguma coisa. Eu só vou emendar na frase que ele disse sobre a refeição e falo que aproveite mesmo, pois nunca sabemos quando é nossa última refeição, né, pequenino? Que filho da mãe. Mas não ficar botando pânico no... É um conselho muito sábio, por incrível que pareça. Com certeza aproveitarei muito bem a minha possível última refeição. Espero que não seja. Espero que esteja errado. Espero que isso seja tudo um grande engano. Olhando pro Gandalf assim. Ele diz, um mago não se engana. Ai, meu Deus. Vamos por ordem, deixa eu saber uma coisa. Nessatidar, desculpa, ele quer fazer alguma coisa? Quer conversar com algum dos NPCs? Manda bala, é com vocês agora, os outros dois já saíram. O Netati vai aproveitar o tempo que ele puder pra passar tempo com os elfos. Se ele puder falar com o próprio Elrond, que é o patrono dele, ele vai ter um momento de conselhos ao Elrond. Mas só isso, depois vai se recolher, vai cuidar das coisas dele e dormir. Elfo dorme? Então, Não, elfo não dorme. Então vai virar a noite, então, curtindo. O Elrond, ele ficou lá, ficou você e ele, convenientemente. Aí ele primeiro vai esticando a mãozinha assim, bota a mão no seu ombro. Aí ele fala, meu amigo, porque tipo, vocês se conhecem, não foi de ontem, né? Um elfo, pô, o cara conhece sua linhagem inteira, assim, você tem gerações, séculos ali, que você já passou, já conversou, já esteve na presença dele. Meu amigo Nessatidar, que bom vê-lo de novo em Valfenda. Meus olhos, eles muito se agradam com a sua visita. E lhe peço mais uma vez, depois da sua missão, venha, fique com o nosso povo. Encerre a sua peregrinação. Talvez, se for o momento, eu ficarei. Mas, não sei, eu não esperava assim, para tão longe. Talvez essa jornada seja uma prova de que meu caminho é no horizonte e não aqui. Você vê que ele abaixa a cabeça, ainda está procurando, não é? Não sei, temo que talvez encontre em Angmar. Aí ele para de frente pra você, te olha nos olhos, assim. O Senhor do Escuro é malicioso. E sua voz sussurra em nosso ouvido com as melhores e mais ambiciosas propostas. Seja onde for, Nessatidar, não se esqueça, meu amigo, o seu lugar é entre os seus. Certamente não é na direção de Mordor. Espero voltar com boas notícias. Ele dá 2 batidas no seu ombro. Você vai dizer alguma coisa? O resto da noite eu vou passar, como também o Nezat já tem aqui perícia de música, né? Ele vai passar com os outros elfos. Não daquela coisa que ele gosta de ficar fazendo. É uma galera muito boêmia, né? É tudo dandy, os elfos, né? Tudo tocando música e cantando a noite inteira. E ele vai seguir com o pessoal. Por algum motivo, cara, a música alegra muito o coração dos elfos. Lembra os elfos de tempos antigos,
dos quais eles queriam retomar muitas vezes, é um momento de calmaria. Então ali, quando você fica, você sente que você tá no lugar certo, você sente em casa. Muitos lugares são a sua casa, mas assim, começa a virar a noite e você fica numa inquietação muito grande. A Você- bonança antes da tempestade. É, cara, exato. E também porque o seu chamado e a sua tentação, a sua sombra, tem a ver com você ainda não encontrou uma casa pra você, um Uhum. lugar pra você, mesmo Exato. que seja o mais tranquilo. Uhum. Que é a sensação de que eu queria ficar aqui, mas eu sinto que eu não devo. Eu não me sinto aqui, não sinto que aqui é meu lugar. Mas aí, Exato. o máximo, como vai né, em breve tá aí alguns longos dias de mato, vai aproveitar o último momento de civilização antes de partir. Fechado, beleza. Eu tenho só uma coisa também para fazer. Eu vou Diga. fazer o caminho oposto. Como a gente já sabe que vai para esse lugar hostil, vai para uma condição mais hostil, eu já quero ser como se eu já estivesse me treinando para esse lugar hostil, sabe? Então, tipo assim, eu vou procurar um lugar que já se assemelhe com esse lugar incômodo, assim, sabe? Que seja fora da zona de conforto. Sim, Já senhor. um lugar mais à beira da cidade, assim, e ficar Nos limites, pensando nos limites da cidade, ficar pensando um pouco sobre essa região, assim, se eu conheço ela, o que eu já ouvi falar de lá, assim, sem ficar perguntando muito, assim, sabe? Principalmente se há tesouros ou histórias de tesouros, aproveitando as coisas da ficha aqui, sobre batalha, sobre história, exploração e busca que meu personagem tem, né? Sim. Então eu vou pensar nisso, assim, passar a noite pensando nisso. Assim. Magalhães, em determinado momento você tá olhando algumas das obras élficas, assim, que sempre foram bem vistas pelos anões, no sentido de que eles reconhecem quando uma arma é bem feita, sabe? Quando uma construção é bonita, assim, eles reconhecem isso, apesar da rixa com os elfos, né? Uhum. E aí você vê que, já mais avançada a noite, depois da conversa com o Nessatidar, que o Elrond, ele tá chegando ali perto de você. Eu olho estranho pra ele, assim, né? Então, Eu só queria fazer um PSzinho aqui. Cara, não tô te vendo aqui. Eu também Não tô parei te- de ver o... Ele Só tô parei te de ver escutando. também. não tá me vendo? Ele deve Não, ter mas tá desligado bom. a câmera. Não, tá ligado. Pra gente não está. Inclusive Na live você também sumiu. no voo de ninja que tá aparecendo, tô vendo o Raul só também aqui. Estranho. Talvez Na no live você F5. sumiu. Talvez no F5 O no. Raul sumiu também. Vixe. Eu sou o bug Sério? do MRPG. Ó, no ninja aqui, agora o Raul sumiu. Aqui, Agora eu vou voltou pra o esse de novo. Eu dei um F5, agora eu tô enxergando. Então, peraí, deixa eu dar um F5. Tava cego antes. Né? Tive que refrescar minha visão. Só que, enfim. Certo. Esperar ele voltar. Voltei a te ver, beleza. Boa. Você o observa, né? Mas ele tá vindo tranquilo. Você sente aquela paz élfica, daquela calmaria incomum, assim. Aquela calmaria assustadora. Aí ele diz: companheiro Magalhães, você sabia? Aí ele fala, tipo, ele aponta assim pra. Você tá vendo um mural com alguns armamentos élficos dos mais bonitos. Ele fala: sabia que esse aqui, aí ele aponta pra uma espada, foi uma ideia que o meu grande amigo Durin me deu. Os melhores elfos forjadores, eles prepararam com carinho. Veja você mesmo, existe muito da amizade élfica com os anões ainda aqui. Com os anãos. Amizade. O Tolkien chama de anão, mesmo no plural, anãos. Uhum. E eu reconheço, assim, se ele tá falando algo ou parece um blefe da parte dele. Cara, você reconhece, assim, sempre muita verdade vindo dele. Ele é conhecido por ser uma pessoa unificadora de povos, sabe? Uhum. A última grande batalha que teve na União dos Povos, ele estava junto. Desde então, esteve um pouco sumido, mas, né, na Batalha da Montanha Solitária, assim, ele não tinha sido nem chamado, nem convocado. Então ele é uma figura, ele ainda é parte dos elfos, mas esse cara ele tem um respeito de muitos dos anãos ainda, sabe? Uhum. Mas você vê que ele tá tentando se aproximar de você, nitidamente. Uhum.
Eu vou olhando pra ele estranho, assim, sabe? Meio que com o pé atrás, assim, mas fico imóvel. Você e sua família são muito bem-vindas em Valfenda. Mas é claro, Gandalf e eu concordamos que era preciso pedir para o seu senhor, para Dain, para que um de vocês viesse, e Gandalf o conhecia muito bem, precisava ser você, porque quando chegar o momento de encontrar aquilo que emana, que exala a sombra, sabemos que você vai ser capaz de conduzir esse objeto. E começou a ficar estranho em seu elfo. Ele diz sim, apenas as mãos de um ferreiro também, daquele que descende da família dos ferreiros, saberia lidar com propriedades mágicas. Você entende? Entendo. Eu já ouvi histórias longas que atravessam gerações de meu povo que dizem a respeito disso. Os anões não têm uma civilização tão histórica à toa. Mas nunca imaginei que essa bomba cairia em minha mão, confesso. Ele diz, não sabemos o tamanho de nossa sina, mas em algum momento assumimos a responsabilidade por nosso próprio caminho. Mas aí ele diz, olhando pra você muito respeitosamente, as mãos dele ficam sempre uma sobre a outra assim, na frente da cintura dele. Ele tá muito tranquilo. Ele diz, eu sei que quando chegar a hora certa você vai saber o que fazer para impedir que as sombras elas continuem crescendo. Confesso que eu tenho um pouco de medo dessas sombras. E é sábio ter. Ele dá um sorriso pra você. E ele vai seguir o caminho dele se você não for dizer nada. Não vou dizer nada pra ele dessa vez. Vou ao mesmo tempo ser respeitoso, ao mesmo tempo ser meio ríspido com ele. Assim, Fechou. Então, aqueles que foram para uma conversa particular são eles. Hugo. O nome do elfo, esqueci. Hugo e Rudrain, né? Elfo é a Nezátida, mas o elfo ficou, é o anão, o humano e o hobbit. O humano e o hobbit, o Rudrain e o Hugo. Certo. Você levou ele pra onde? Não. Pra qualquer Roteiro. lugar ali. Não, está amado. Eu vou levar ele pra qualquer canto ali, cara. Não precisa ser um lugar escondido, pode ser no gramado ali, em algum lugar tranquilo, assim. Ah, muitos lugares tranquilos ali, cara. Eu vou parar assim. Tá tocando a musiquinha de fundo. Do que você tem medo, pequeno? Esse papo da sombra tá voltando, assim, tal, é uma coisa que não me agrada, sabe? Eu ouvi coisas muito ruins a respeito. Tenho um sentimento ruim, sabe? Sei. Eu também sinto isso. Você mora no condado, né? Sim. E você gosta do condado do jeito que ele é? Claro. Então, nós precisamos proteger o condado. Meu povo vem protegendo as suas terras há muito tempo. E eu pretendo continuar fazendo isso por mais muito tempo. Mas se essa sombra que Gandalf diz ter encontrado for realmente o que ele acha que é, nem mesmo todos os Guardiões Unidos vão conseguir continuar protegendo o condado. E nem mesmo todos os hobbits vão conseguir proteger o condado. E com isso, tudo Tu tá aquilo tentando me motivar, cara. Calma. Tu falou isso em game ou off game? Falei. Falou em game? Falei. Eu estou tentando dizer pra você que a sua importância nessa jornada não é somente para que nós cumprimos o nosso objetivo para ajudar Gandalf ou Elrond. E sim, você tem um objetivo de... Você está levando o peso do seu povo. Mas não somente o peso, a força dele também. Cada hobbit naquele lugar depende e conta com você. E essas são as suas forças também. Lembre-se disso nos piores momentos. Lembre-se que você não está sozinho. Todos eles estão contando com você e estarão com você se necessário. Tipo, nesse momento passando pela cabeça, assim, os hobbits que ele conhece e os hobbits que ele não gosta muito, assim, tipo, será que aquele cara ia mesmo, assim?
Torcer por mim, cara. Depois disso eu falo isso, tipo, eu falo isso meio que olhando pro horizonte, assim, não tava olhando pra ele assim parado. Mas depois que eu falo isso eu me ajoelho assim, boto a mão no ombro dele assim, e nem que seja a última coisa que eu faça, eu não vou deixar que nada aconteça com você. Eu dou a minha palavra. Muito obrigado. Isso me deixa um pouco mais tranquilo, de verdade. Só fique longe do anão. Fala assim, dou uma risada. Anãofóbico. Mas assim, tipo, uma expressão meio. Mas eu dou uma meio de risada, dúvida, sabe? Eu não assim, falo você serião, levanta. assim. Tipo, eu dou uma risada, tipo, Uhum. eles costumam ser meio estressados. Canão tem um coração peludo, né, cara? Caraca. Mal compreendido, eu diria. Eu boto a mão no ombro dele assim e falo assim, vai descansar. Eu me levanto e vou falar com o Gandalf, cara. Beleza. Então vamos lá, o Gandalf, ele tá fumando cachimbo em algum lugar, olhando pras estrelas. Já vai pra minha cena? Bora. Depois a gente vai pra do Hobbit, se ele quiser falar com alguém. Beleza. Vou encerrar então. Gandalf, desculpe interrompê-lo. Sente-se. Eu sento assim, meio desconfortável, sabe? Que grupo estranho. Realmente havia necessidade de um grupo tão diverso. Você não acha que podemos ter mais problemas do que... Não estou duvidando da sua liderança, mas é deveras curioso a escolha que você fez. Curiosa. Ah, não. Certamente não me falta a humildade de saber que posso falhar. Mas é justamente nos erros, no que pode dar errado, nas falhas de cada um, que outro se complementa. Ele disse, eu tenho alguém que vai guiar o caminho, eu tenho alguém que tem o conhecimento das sombras, tenho aquele que vai saber tomar a decisão e encontrar o item, e tenho aquele que vai dar a vida pelos outros sem pensar duas vezes. Eu não sei exatamente o que você está planejando, mas eu gostaria que, se possível, se você pudesse me dizer o que eu posso esperar de cada um deles. O mestre anão e o mestre elfo me parecem não estar muito contentes também com essa viagem. Ah, desde os tempos antigos, desde as guerras, desde que o grande dragão se apossou da montanha, os anãos e os elfos, eles entraram em um grande conflito e parece que eles nunca se perdoaram de verdade. Ele diz, o mestre elfo caminhou por muitas terras e conhece muitas tradições. Ele conhece a sombra muito bem. Creio que ele saberá avisá-lo dos perigos. O mestre anão, por outro lado, ele terá a habilidade certa para lidar com aquilo que vocês estão indo procurar. Eles são forjadores, as mãos deles estão preparadas para tocar aquilo e se eu estiver certo, ele não falhará. Aí ele abaixa perto de você, até porque se ele falhar, teremos um problema muito maior. A sombra estará desperta. Por último, ele diz, aquele que tem mais medo dentre esse distinto grupo é aquele que tem a possibilidade da decisão mais assertiva quando a hora da coragem surgir. É isso que você pode esperar, meu caro. Nem tudo, felizmente ou não, tem uma explicação simples, como os caminhos da esperança. Tem alguém com áudio chiando. Tem um chiado forte aí. Parou. Não Foi sei eu quem que é. não tô escutando, não. Foi de novo. Pode ser porque você falou, não sei. Fala com a gente, Renan. Eu, aqui, agora. É tu. Eita. Estranho que não tava até agora, né, mano? Não tá, não. Quando a gente entrou antes de entrar ao vivo, tava esse chiado, aí parou. Aí voltou agora. Deixa eu tentar Quando eu entrei no computador, quando eu entrei aqui no Ninja, tava assim. Bom, de qualquer forma, vou mutar o Renan enquanto ele testa ali. Castas, se tu quiser passar pra cena do nosso pequeno, eu vou me recolher, cara, descansar. Eu falo assim, Eu não sei se... antes de sair eu só falo pro Gandalf assim, espero que você saiba que
Acredito que você sabe o que está fazendo. Afinal de contas, não é Game of Thrones, é Senhor dos Anéis. Espero que você saiba o que você tá fazendo, seu cuzão, pro Gandalf. Hugo, você vai querer. E a galera vai te Falar pegar com lá em Moria, tu vai ver. Nossa. Você vai querer falar com alguém? Com algum dos personagens emblemáticos aí? Não, cara, eu vou só procurar comida e aproveitar muito bem, muito vagarosamente meu jantar, assim, tá ligado? Saboreando cada mordida e Qual dos contemplando, assim, Como o que se fosse parece a última. os meus últimos dias de tranquilidade. Em algum momento, você se encontra com o elfo, porque ele tava lá curtindo a música. E os elfos, eles fazem isso muito bem. Dias antes da viagem, eles tocam muita música, fazem banquetes longos. Caspers, Vocês todos... Oi. desculpa. Ah, o Renan saiu. Ele saiu lá do... Renan? Ele falou aqui na mensagem que ele não tá escutando mais nada. Perguntou se você tirou o áudio dele também. Não, nem tem como fazer isso. Deve ter bugado lá. Bom, quer Escreve na esperar mensagem, ele? senão ele não vai saber. Acho. Vou mandar uma mensagem no WhatsApp pra ele. Pode continuar, cara. Ah, ele tá mexendo lá. Então. Beleza. Seguindo, então, vocês acabam se encontrando todos em algum momento ali naquele salão, porque é onde tem comida, mas tem aquelas músicas que não são felizes, não é um dia de festa, mas é uma música boa de se curtir enquanto você tem um banquete, enquanto você tá comendo uma comida farta. E vocês passam esses momentos na noite com tranquilidade, intocável, porque por mais que o mundo esteja caindo lá fora, aqui parece que o tempo para, em Valfenda. E assim, a noite discorre. Agora a gente termina a fase de sociedade e vamos para a fase de aventura. Certo? Certo. Em determinado momento, vocês recebem aí... todos vocês recebem o que foi prometido, então vocês têm um cavalo para quem é grande e 2 pôneis, um pro hobbit e um pro anão. Eles dão para vocês um kit de itens, de equipamentos que vocês poderiam precisar nessa campanha. Então vocês vão ter corda, fiquem tranquilos. Vocês vão ter fogo, porque vocês têm lamparina. Vocês têm tocha se precisar. Tudo que é básico, cantil, vocês têm comida pra viagem inteira, vocês levam lembas. Vocês vão ter comida pra ir e pra voltar, inclusive, com tranquilidade. E a última coisa que acontece é que o Elrond chama finalmente um de vocês. Ele chega de cantinho ali. Rutraim. Ele faz assim. Mestre Elfo. E aí você vê que ele traz como se fosse um lencinho assim pra você que tá embalando alguma coisa e ele te estica, te dando alguma coisa. Eu faço assim com a cabeça, né? Faço uma reverência com a cabeça e pego. Não olho ainda. Pergunto, o que devo a honra? Ele disse, imagino que em um lugar tão escuro, tão obscuro, onde as sombras elas estejam tão potentes, que vocês possam precisar da luz verdadeira. Você carrega consigo um presente de Caras Galadon. Isso é uma relíquia. Eu boto em algum lugar isso? Se você na mochilinha, no bolso, no casaco? Não, no livro, na Na ficha? Com certeza. Tá. Onde? Pode ser equipamentos. Equipamento de viagem, não, né? Não é um problema. Pode ser em caminho da jornada, onde for melhor pra você localizar. Diário. Ganhei o presente do... Tá que ali, manda. então. Como é que é o nome do lugar, do bagulho mesmo? Você quer que eu diga que você guardou? No Parece que não vai ver. bagulho. O cara ganhou um presente do Elrond e chama Eu de boto assim, bagulho. relíquia do Mano Pica. Vai Isso ser que mais dá, assim, isso que dá da confiança Você pra coloca mano, assim. cara. Você coloca interrogação, 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 Caras Galadão. Putz, eu vou escrever do jeito que eu acho que é. Caras, tipo a revista. Galadão. Eu tô ofendido. Cara, eu quero saber quem que vai entender o que é o Caras Galadão, mas beleza. Bom, Confesso que não peguei, não. eu não me lembro disso também.
Essa aqui é só pra quem tomou hate e 30 mil comentários de hate no vídeo. Tô zoando. Brincadeira. E aí? Eu vou pegar aquilo, né? Embrulhar bem, botar assim dentro do meu manto. Em um lugar seguro, obviamente. Vou sair assim, tipo, sem virar as costas pra ele, né? Em sinal de respeito. Com a cabeça baixa ainda, falar assim, muito obrigado. E sair. Show de bola. Gente, a grande questão agora, vamos começar o sistema de fato, a rolagem de dado, coisas que vão acontecer. Magalhães, testa aí, vamos ver se o áudio tá bom, meu querido. Aí, eu não tô te ouvindo. Não, O Doug já desmutou? Eu já desmutei ele faz tempo. Fala. Não tá mutado, mano. Vamos jogar com leitura labial então hoje. Não tem problema, é só ele levanta a mão e fica. Escrevendo Libras aqui. Puta que pariu, essa foi foda. Estreando Libras é foda. Primeiro stream de RPG com Falou. Libras. Opa. Aí, Chiado, não chiado. Veio com um pouco de chiado, mas parou já. Tá. cara, às vezes, Bom, passa a gente fala. se o negócio aí não for USB, for P2, fica virando assim que funciona, cara. Foi o que eu fiz aqui. Não, tem um pouquinho de chiado ainda, mas é bem leve, assim. Não chega a atrapalhar, eu acho. Não atrapalha. O Stamato que se viu. Boa noite aí pra galera do chat. Bom, Bora vamos dar lá. continuidade então. Vamos. Ó, o negócio é o seguinte, vejam só, eu coloquei, não sei se vai ter como você abrir aí, mas caso não tenha, pessoal do chat, vocês já conhecem o mapa da Terra-média de Core Salteado. Vocês estão em Rivendell ali, bom, só encontrei em inglês, né? Então vocês estão em Rivendell. E em tese vocês vão para a fortaleza, antiga fortaleza de Angmar, que é ali. Boa parte do caminho a gente vai simplesmente pular. Por que eu vou dizer isso? Porque existe uma mecânica pra gente viajar por um caminho seguro. O que a gente precisa? De um caminhante, de alguém que conheça o caminho. E essa pessoa, geralmente, é o patrulheiro do norte. Ele é o cara, o rastreador da parada. Ele geralmente sabe o caminho. Mas a gente vai decidir se ele acertou o caminho ou se ele errou, porque vocês podem se perder fazendo uma rolagem de dados. Tá pronto, Doguinho? Claro, sempre. Você tem várias formas de você saber qual é o caminho que você vai utilizar. Você pode ir por busca. Você vai jogar na tua astúcia ali. Pô, você sabe o caminho, você vai olhar o clima, saca? Tipo, você vai ver se a estação do ano tá sendo Não pode ser por boa pra história, fazer não? Então, história de... Você saberia que geralmente tomam tal caminho porque ele tem isso, isso e isso. Mas calma, eu vou te dar uma segunda opção. Não se esqueça que você tem um dado de façanha, não fica só nos dados que você tem. Mas tem a opção do discernimento. Que é você literalmente, tipo, cara, você vai olhar todos os elementos pra saber... Cara, eu tô sentindo que aqui tem uma presença de aves. Se tem ave é porque elas estão fugindo, sabe, migrando de um lado pro outro. Se tá migrando é porque nessa direção tem perigo. Tem a opção de viagem também, né? Sim, e principalmente viagem. Mas viagem tem mais a ver se vocês vão encontrar perigos ou não. Você vai escolher o caminho mais seguro. É porque Você assim, tem que tomar... desculpa. Eu achei que tu tinha Pode ir, não. Não, Pode é ir, porque eu tenho mais dados em história. Então, pra mim, vale mais a pena história, entendeu? Por isso que eu... Você tentou dar uma maciada ali, né? Você tentou me roubar, é isso. Na Não, cara tu falou que Tô pode. brincando. Pode, é o que fizer mais sentido. Mas não se esqueça. História, dentre todos eles, ele vai te apontar o caminho que comumente, historicamente, é o mais fácil. Aquele caminho que você sempre toma. Você veio por lá, basicamente é isso. E agora ele pode estar sendo influenciado por outros elementos. Então você pode jogar em história para ter um básico discernimento ali. Vou te dar um favorecimento no próximo teste se você passar no teste de história. Tá. Favorecido é quando você joga com vantagem. Você vai jogar 2 dados de façanha. Então vamos lá, você tem quantos dados em história? Eu tenho 2 dados e eu tenho um xizinho antes, então tem 2 dados de façanha, né? Isso, você tem, além de 2 dados, você tem um favorecido. Você vai jogar 2d6, que é o dado de sucesso, e 2d12, beleza? Já joguei 2d12 e tirei um 11, por sorte é meu dado de façanha, então eu escolho o melhor número. Vou jogar os 2d6 também. Tirei 4 mais 7, não passei no teste de astúcia. Porque eu tenho 18, eu sou um imbecil. Aí, no Não, caso, pera. quanto maior é a minha habilidade, pior, é isso? Tu tem que superar, né?
Cara, basicamente, quanto maior é a tua habilidade, menos hábil você é pra aquilo. Ele é um Eu patrulheiro do norte, mas ele Eu não sou um sabe muito. idiota, Apesar de saber história, ele não soube essa Uma história. topeira do norte. Não, É e porque eu nós pe- estamos andando pro sul, então, Nossa. Cara, Não, eu não Deixa eu sei explicar essa uma parada. A falha. Pra quem tá no chat, agora eu só vou dizer muito brevemente. Por que ele falou que ele tirou 11 e o 11 é pior do que o 7? Nesse RPG, Um Anel Segunda Edição, o 11 é a runa do Sauron, é um fracasso. Então ele teve que pegar o 7, junta 7 com 3 e com 1, formou 11 e não passou 18. Cara, você achou que o melhor caminho é basicamente vocês irem contornando o máximo que você puder a cordilheira. E você falou, por que não passar pela charneca de Etem ali, ó? Contornar, porque é o caminho mais óbvio. Calma, Esse é óbvio. tu falou que era pra mim fazer um segundo teste. Sim, calma, não é esse que vocês fizeram. Tá, eu não Isso é o que falei você tá nada ainda, achando. então. Eu não falei nada pra eles ainda. Primeiro eu vou deduzir. né? Não, eu sou mais quietão até agora. Beleza. Eu fico quieto, eu tenho uma decisão certa. Ou a errada que eu acho que é certa. Agora eu vou Fechou. fazer de discernimento. Só que tem um problema. Você vai... Eu não e- tenho o quê? nenhum dado. Como é que eu É faço? dado de, dado de façanha. E é isso. Mas, Então ó, não tem além como, eu do preciso tirar discernimento... 15, só se eu tirar 12. Sim, mas além do dado de discernimento, você pode tentar na parte da viagem, entendeu? Tá. Você pode, e a gente vai ter que dar um jeito de combinar o que foi essas duas jogadas de perícia. Por exemplo, tu fez história, mas tu fracassou, mas no meio da viagem você decidiu que ia tomar outro caminho, porque, né, alguma coisa te indicou. O que eu tinha entendeu? pensado? Eu tinha É. pensado. Lá em Naval Fenda, ele ia tomar um caminho baseado no que ele conhece e nas coisas que ele foi descobrindo ali. E daí, quando ele começar a ir pro caminho, ele vai usar um discernimento pra ver os sinais. Que imagina como tá em coração, ele meio que vai deduzindo, certo? Sim. E certo. na hora que a merda começar a rolar, ele vai rolar a viagem. Tipo assim, não, tá muito ruim esse lugar, vou testar de viagem, entendeu? Eu acho que Vai lá, seria vai isso. Vamos lá então. Eu preciso tirar um 12 no D12. Ou alguém jogar uma cartinha aí pra me ajudar, né, galera? Poxa. Cadê o chat com as cartinhas do chat? Ah, peraí. Uma coisa importante, os jogadores, eles podem ajudar uns aos outros nos testes. Eles são de verdade isso. cumulativos. Então, que como acontece? eu faço isso? Você tem que ter a perícia que ele tá jogando. Eu tinha Discernimento. história, pô. Agora que você fala isso. Eu tenho um dado de Lembrei história, agora. ajuda? Eu tenho 3 em história, tá? Então rola a Puta história que aí. pariu. Eu tô lá falando assim. Ah, pelos meus cálculos, eu tive em tal lugar e fiz tal Ó, coisa. faria sentido que o elfo, ele queira, ele Então- possa ter opiniões, ele é o peregrino. É, Você pode quando- rerolar o teste de história. Não Quando rolar não, ele né? vai Ele dar- vai rolar e vai somar, não é? Não, ele te dá um dado a mais. Ah, tá. Não. Então Eu começo passou, a- passou. Eu começo com ele. Então tá. Agora eu vou Não, rolar não, pera, você. discernimento. Pera. Pra deixar claro, você pode fazer o teste, porque é como se vocês entrassem em um debate. Imagina o Legolas e o Aragorn discutindo o caminho dos orcs, tá ligado? Então, Atacar um- Então, mas pra ser justo, como a gente já falhou naquele teste, e mesmo com D6 talvez não ia passar, porque eu ia tirar 17 se eu tirar 6, não adianta. Entendeu? Vamos passar pro próximo. No caminho que eu estou seguindo, que eu falei, vamos usar discernimento. Quem pode me ajudar com o dado de discernimento? Porque todo mundo vai estar observando esse caminho. Aí não. Não, Aí... Eu tenho busca e exploração pra ajudar. Tenho 2. 2 de discernimento. Ele consegue me ajudar? Então, Castas. Ele te dá mais um dado pra você jogar. Beleza? Você Tá. tem favorecido no discernimento? Tem um xizinho lá do lado esquerdo? Não. Tirei 5. Mais um D6 possível. 3. Tirei 8, eu tenho 15. Eu sou o pior patrulheiro do universo. Eu sou um soldado. Eu não deveria ser um patrulheiro, já adianta. Cara, vamos lá, beleza. Enquanto você tá indo em direção ali à mata dos trolls, pra você ter uma noção. Os urubus de como ali. você tá perdido, vai tá dar tudo ligado? certo. Eu tô com o livro na mão, mas não é o de um anel. Eu tô com o meu mapinha em português aqui, porque senão eu vou ficar falando Rivendell e todo mundo. Caralho, mas porra é essa? Enfim, você tá indo em direção à mata dos trolls. Vocês estão se perdendo muito. Faz teu último teste aí, vai lá. Mas aí, Agora tipo, fazer o teste de viagem. se eu sei o que é Mata dos Trolls, eu posso deduzir que a gente tá no lugar errado? Pode, só vai poder fazer o teste. Deixa ele terminar a linha de Beleza. raciocínio dele ali, que aí a gente segue aqui. Vai lá. Agora de viagem. Eu, tipo assim, olhando que aquele caminho tá errado, eu falo assim. Eu acho que esse caminho há muito tempo não é usado e eu acho que tem algum motivo pra isso. Vou usar o teste de viagem. Quem tem viagem pra me ajudar aí? Deixa eu ver. Viagem. Eu Não. tenho. Viagem não é exploração, não? Ah, não, viagem. Tá. Não, tem viagem. Eu tenho 3 pontos em viagem. Tá. Eu tenho 0. Quantos dados eu rolo, ô Castas? Quantos dados você tem em viagem? Eu tenho 2. Então, mais um pra cada pessoa que tá te ajudando. Tá. O Então, elfo não pode ajudar, então?
Então, se ele tiver Não tem, dado. não tem Não viagem. tem, né? Então 3 O de anão 6. tem. O anão então, assim, tem. minha forma de ajudar vai ser, tipo assim, já te ofendendo já, sabe? Tipo, então, você vai continuar andando pelo lugar errado até que horas, meu camarada? Vamos seguir logo esse aqui. Você Tirei não tá vendo que o 17. caminho tá ruim. De dar um tapa nas costas, assim, dá o seu jeito de achar o caminho certo, que eu não aguento mais andar minhas pernas curtas do cavalo também. O cara te humilhou, tá ligado? O Rutrain para assim, olha pra ele. Você está coberto de razões, mestre anão. Ele desce do cavalo, assim, dá uma olhada no chão. Esse caminho realmente há muito tempo não é usado. Eu acho que os mapas na Valfenda estão bem desatualizados. Culpou Valfenda, não acredito. História, né? Eu falei no História. É que elfo vive muito, né, cara? Eles devem ser procrastinadores terríveis, assim. É verdade pra caralho. Bom, mas pelo que eu estou percebendo, há alguns quilômetros atrás, alguns pés atrás, nós passamos por um caminho que eu acho que deve ser melhor. E vai para a direção correta, pela minha memória. Eu acho que a nossa viagem deve seguir por aquele caminho. Se a gente contornar por aqui, nós vamos pegar um pouco de floresta, um pouco de mata fechada, mas nós vamos cortar um bom caminho e não vamos passar por nenhum perigo. A não ser que tenha algum animal, mas... Bom, isso é pouco provável que aconteça. Neste momento, então, você se corrigiu, tá? Vocês não vão pela mata dos Trolls. Você se lembrou, inclusive, Rotrain, que o Gandalf te contou que ele acabou de encontrar Trolls ali, não faz muito tempo. E aí, tipo, caramba, não é mesmo, né? Se eu entrar aqui, pode ser que eu me dê mal, né? Nessatidar, você quer fazer o seu teste agora? Quero, de quê? História? Pode ser. Vamos recomeçar essa conversa de qual é o melhor caminho, saca? Ok, então tem que rolar 3. Eu tenho 3 Mas eu já passei no teste. Calma, então. Você passou no teste de viagem e você tá evitando de ir pra um caminho ruim. Tá. Você ainda vai ter que se encontrar no melhor caminho. Senão, eu vou ter que fazer encontros aqui, entendeu? Eu rolo 3 de 6, então, é isso? Isso. Rola O problema é que mais um D6 porque eu vou ajudar, porque eu tenho um dado a mais. Ok. O problema é que você falhou, então ele não pode usar seu D6. Ah, tá. Ok, então 3 de Você tem, 6. você tem favorecido, Nessatidar? É o xizinho. Antes, né? Sim. Então você joga 2D12, 3D6. 2 de 12 aqui. Show, 10 de 10. 7. Opa, 3D6. E 3 de 6, 14. Cara, tu tirou 2 6. A cada vez que você tira mais de um 6 no dado de sucesso, é uma façanha a mais. Olha. Ou você rola mais nada? De 20? De 12? Não, então, pera aí. O resultado total foi, deixa eu ver, foi 14 de 24. Você passou muito, saca? Eu tirei um 6 também no meu último teste, tá? Só pra deixar claro. Beleza. 6 ainda é tipo a parte do sucesso. Agora 2, 3 já é a parte da façanha extraordinária. Cara, você percebeu assim, você falou, olha, não só a mata pode ser complicada, quanto a gente ir beirando o rio pode atrair muitos inimigos, beleza? E aí vocês vão montar uma trilha, vocês pensaram assim, olha, tem uma ponte pra gente passar por esse próximo rio, pra gente conseguir subir pro Reino Bruxo de Angmar, o antigo Reino Bruxo de Angmar, em mais segurança. É isso que a história te permite. Ainda assim, se algum monstro começou a caminhar ali, você não vai saber, a menos que você faça um teste de discernimento, a mesma coisa que ele, entendeu? Mas ó, já equilibrou. O sucesso de um com o sucesso do outro, ainda que não tenha sido os dois em história, vocês vão se ajudando, né? Vão se ajudando um ao outro, desculpa. Eu uso minha perícia de elfo palestrinha, começo a contar as histórias daquelas terras, de cada galho que a gente passa, eu cuido pra não pisar no galho, porque aquele galho também tem uma historinha própria que um ente contou uma vez, e vou falando não sucessivamente por dias e dias e dias. No final das contas, vocês acabaram utilizando a última ponte, que fica pelo lado de fora da Mata dos Trolls. E eu faço questão de contar quem fez cada tábua daquela ponte pra eles, que é assim que o Tolkien faz. Porque a primeira foi na 18ª geração, a segunda na 16ª. E ainda falo da minha árvore genealógica com cada um deles. Sim, tá ligado? Eu tô tipo assim, peraí, ele tava levando a gente pra um lugar chamado Mata dos Trolls? Ele não superou ainda. Ele ainda não superou o dos Trolls. Tá com... É estresse pós-traumático, que é o nome disso. Já passou perigo, tu continua bolado com ele. Eu nunca falei o nome do lugar, tá? Eu não posso diminuir a moral do grupo. Eu sou o capitão, pô. O elfo falou. Natida. Eu falo assim, não, esse não é o nome desse lugar há muito tempo. Os trolls pararam de andar por lá. Mestre elfo. Exato.
Vocês quase foram voltando a caminho do condado, na sua opinião, Hugo? Tipo, mano, a gente tá pegando o caminho do condado? Não devia subir, sabe? Não devia ir pro norte. Proteger o condado e ficar lá na frente, então, lutando? Enfim, vocês cruzaram o rio. E no momento que vocês acabaram de cruzar aquele rio que inclusive passa no filme, no primeiro, que o Frodo e a Arwen cruzam juntos, vocês cruzam pela ponte, que é o caminho que eles não fazem. E agora eu vou perguntar, porque agora vocês têm o direito de escolher. Vocês querem ir pela Charneca, que é uma montanha, vocês vão contornando a montanha. É como se a fortaleza do bruxo ela ficasse depois. É meio difícil de se perder pela montanha. Só que se vocês forem pela montanha, vocês sabem que tem perigo. Se vocês forem pelo campo aberto, é muito mais difícil de ter perigo, mas a volta é maior. O que vocês decidem? Campo aberto, claro. Volta menor. Caminho mais rápido. Bom, cada um O volta que pra o cada anão lado. fala? Eu sou o capitão, mas o que o anão fala? Bom, eu vou seguir a minha intuição de guerreiro e vou onde tem perigo, é claro. Vou enfiar o machado onde deve. Mestre elfo, mestre anão, vocês confiam nas suas capacidades para proteger o nosso pequeno? Caso a gente entre em um conflito? Ele tá com alguma arma? Eu olho assim pro pequeno. Eu tenho uma espada e um arco, aparentemente. Esse eu tenho um filho desse tamanho. Talvez eu tenha, né? Porque deve... Vocês têm que lembrar que por mais que cada um de vocês tenha a sua própria tradição, nesta jornada estamos juntos. Então precisamos voltar juntos, todos vivos e com todos os membros intactos. Portanto, se nós decidimos ir por esse caminho mais perigoso, por mais que eu concorde com vocês que devemos seguir o caminho mais rápido, temos que decidir se vale a pena o risco, levando em conta que temos alguém que não é indefeso, mas é mais frágil que nós. Não tem a dureza dos anões e também não tem a agilidade dos elfos. Vocês têm Acho certeza? que na hora certa, cada um irá provar o seu valor do seu jeito. E às vezes o jeito não é no combate, mestre elfo. Eu tô interpretando muito mal meu personagem. Eu deveria falar assim, vamos lutar, galera! Porque eu sou Mas um eu ogro, na verdade. acredito que podemos evitar perigos. Certo. Eu quero dizer que vocês têm que lembrar o elfo E o Castas travou pra mim. E Castro, foi o anão, principalmente o anão aí, que se o elfo disse A, você tem que dizer B. Não, tô brincando, mas não. E eu vou tentar também usar, sempre que eu posso, furtividade, tá? Porque para evitar perigos. Cavalo. É o cavalo Não, então, ninja. vamos olhando de longe e quando tiver um perigo, a gente Tá. vai tentar, nem que a gente precise, de repente, em algum ponto, largar o cavalo, né? Mestre elfo, você poderia então ser o batedor do nosso grupo, sendo que você é o mais rápido, mais ágil e tem a melhor visão? Isso seria, em off, seria busca e exploração, né? Cara, pode ter a ver, depende do que você tá procurando. Se for ativamente, até com caça pode ter a ver. Aí é de você. Depende do que você... Também não tem caçada. Eu tenho vigilância, mas tem... Vigilância é percepção, tá? Eu acho que seria meio que uma furtividade também, pela questão de tu vai estar na frente, tem que estar escondido pra ver se tem algum problema, algum perigo, etc. Eu acho que, meu amigo mano, acho que você ainda é o mais indicado para o batedor do time. E aí, Como é que tu senhores? sabe disso, mano? Porque eu vi você atuando nos últimos dias. E vi você fazendo coisas que eu, sinceramente, não sou bom em fazer. Mas você tomou a decisão pro caminho que devemos seguir. Não foi eu que tomei, foi a gente que... Foi um voto. Uma maioria. E você é imortal, mestre elfo. Sou um garoto, 200 anos só. Tudo bem. Eu vou na frente. Um rapaz. Tomem cuidado do... Eu vou na frente, cara. Eu desço do cavalo e vou a pé. Mas me lembra de dizer, vocês escolheram ir por campo aberto ou não? Eu vou rodeando a Não, montanha. tem mais Mas- perigo. Vamos mais, pra... mais rápido. Vocês querem testar o sistema, né? É isso. Bora. Claro. Estender essa aventura pra 5, 6 sessões também. Você, meu caro amigo patrulheiro, você vai precisar. Se você for furtividade, tem que ser sem o cavalo. Você disse Sim. algo muito verdadeiro. Mas aí, no caso, né, pra todos nós irmos furtivos, então tem que todo mundo a cavalo. Sim. Tem que largar o cavalo, não tem jeito de faz- vocês mas- irem- Mas nesse sistema de regra, tipo assim, se a gente conseguir ir furtivo, a gente consegue levar o grupo furtivo?
Ou um que não sabe ser furtivo foge de todo mundo, sabe? É o classicão, cara. O cara vai entregar de algum jeito, velho. Não tem, Então- mano, tipo, ele vai pisar no galho, alguma coisa assim. Então, nem vale a pena. E aí? A furtividade a minha é alta, pelo menos. A O do anão não que deve eu vencer. imagino que não. Tudo bem. Então, a gente usa o anão de isca, deixa ele pra trás e corre. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um teste aqui de começo. Já de furtividade, tá? E o que eu quero, qual que é o meu plano? Eu vou falar pra ti, Castanheiro, e tu me diz o que que eles podem fazer. Eu vou tomar a frente, quero ficar algumas horas à frente deles, observando principalmente perigos que podem ocorrer, e eu vou marcando um caminho que o elfo consiga perceber claramente que foi eu que deixei, porque o elfo tem uma visão boa, né? Então, pra eles seguirem aquele caminho. Por exemplo, eu vejo um perigo que vai ter à frente, eu não espero eles, eu só marco o caminho, ó, contorna aqui, sabe? Eu meio que vou fazendo isso. Beleza? Funciona assim, sim. Outra coisa, outra mecânica bem legal que eu gosto de mandar no RPG é que se você não tá fazendo um teste resistido, etc., você tá sempre sendo bem sucedido. Ou seja, se não tem uma pressão externa, você tá indo bem. Por que vocês tiveram que rodar pro caminho? Porque você pode errar. É uma questão só de repente, você escolher um caminho que você não sabe, mas tem uma patrulha de orc, por exemplo, né? Uma coisa que você não controla. Você saiu do cavalo e foi furtivamente ou você tá só fazendo a vigilância? Não, eu vou sair. Tanto que eu ia rolar o teste de furtividade. Eu saí do cavalo e fui furtivamente. Não precisa. Como não tem ninguém procurando você vai ser bem sucedido. Você tá escondido, entendeu? Entendi. Agora, vigilância, beleza? Você vai ter que rodar porque pode ser que alguém queira se esconder, entendeu? Uhum. Vai lá. Então eu Faça vou o teste rolar de vigilância. Isso. Beleza. Barra R, 12. 2. Nossa, cara, eu tô muito mal nos dados hoje. Que horrível você, cara, na moral. Que isso. Porra, bem que o senhorá podia dar uma ajuda aí, né? Compensação. Passei. Ó, E tirei 2, Caraca. 6. Então, 2, 6 e quanto você tinha que tirar? 12. Eu tirei 14. Porra, tu mapeou um negócio, cara. Mano, não existe forma da coisa ter se perdido de você. Você olhou além do horizonte com seus olhos e precisa. Agora o patrulheiro falou, mano, quer saber? Eu tenho que incorporar isso aqui. Era o E cavalo. desceu o patrulheiro em você. Tava dando azar. É muito rápido pra você poder pensar. Você começou a perceber o seguinte: em volta das montanhas, quando começou a passar por este caminho, contornando ali aquela cordilheira, você percebe um clima comum, agora sim, né? Agora é importante detalhar sobre isso. É um clima de outono, frio da bexiga, não tem neve ali, mas ainda tá um frio considerável. Então você não vê nenhum sinal de fumaça, nenhum sinal de outras pessoas, o que também é um bom sinal nesse caso. Não tem tribo, você já lutou poucas vezes, mas lutou contra orcs. Não tem indícios de orcs. Mas você começou a perceber que não tem indício de outras vidas, de outras criaturas animais. Tu não vê aves, você não vê, cara, que seja tipo cachorro da selva, da floresta, enfim. Não tem nenhum tipo de criatura. Na montanha você vê quase como se fosse um grande silêncio, assim. Parece que você ia conseguir contornar a montanha com tranquilidade. No entanto, o indício é sinal de silêncio, é sinal de Problema. Maldade. Corrupção. você começa a perceber que criaturas, né, não comuns ali começam a aparecer no horizonte, assim, farejando. Você começa a ver wargs, manja? Sim. Você começa, mas lá no horizonte, assim, te oferecendo perigo de longe. Fareja e você vê voltando. Você não consegue ouvir som, você não sabe se tá rosnando, mas você viu isso mais umas 2 vezes, pelo menos. Entendi. Tá, Entendeu? só pra mim entender. A gente tava em Valfenda, a gente contornou por cima a Mata dos Trolls. Não, vocês foram por baixo pra poder passar pela última ponte. Tá, Senão vocês vão ter que nadar o rio. Tá, daí a gente passou entre o topo do vento, a gente subiu em direção a Charneca. Isso, exatamente. Certo. E daí a gente tá contornando aquela cordilheira pra chegar até o reino do Bruxo de Angmar. Isso, exatamente. Tá. Eu tô com um mapa aqui grande, gigantesco que eu achei na internet. Importante esse jogo. Compartilha depois. Eu mandei Sim, lá é no muito grupo lá. importante. Beleza. Bom, cara. Então quando eu ver esses wargs a segunda vez, eu vou mudar de estratégia. Eu quero esperar eles dessa vez.
porque eu quero falar com o grupo. Você quer esperar eles, é o grupo, né? Não é os orcs. Não é o grupo, né? Porra, cara, que eu ia ter que falar. O que tá acontecendo com você, Doug? Não. Beleza. Você espera o grupo. Quando eles se aproximam, eu já chego fazendo assim. Eu espero eles assim, tá? Eu vou andando, tentando fazer o número possível. Temos um perigo grande à frente. Falo baixinho assim. Temos Ah, um sim. perigo. Perdão, deixa eu acrescentar. Você sabe que eles tentaram farejar, mas eles não te farejaram. Você Sim. sabe disso. Eu sei disso, eu imagino que sim. Senão eles já estariam ali, né? Até porque Correriam. temos um perigo grande à frente. Vocês conhecem Wargs? Já lutaram com? Eu espero a reação deles. Como assim, já lutaram com? Eu sou um marceneiro, cara. O mestre anão tá ocupado pensando em outra coisa. Estamos Renan, vendo? Eu não tô vendo informação aqui, cara. Peraí. eu perguntei se tu já lutou contra o Wargs. Perguntei pra vocês se já lutaram contra o Wargs. Bom, eu nunca cheguei muito perto dessas criaturas, mas pelo Não menos é não que eu me conceito. lembre, a não ser que eu tenha tomado uma pancada muito forte na minha cabeça e tenha me apagado. É porque, que, assim, pensando só pensando agora, como é que eu faço pra saber se eu já encontrei ou não isso? Ó, eu vou deixar livre pra vocês decidirem com base na história do personagem de vocês. Ah, tá. Então não. Mas aí, se você quiser saber informações sobre os orcs, aí você vai ter que fazer um teste. Entendi. Mas não vai ser necessário, mais uma vez. Por quê? Vocês estão vendo ele antes, entendeu? Então vocês vão, tipo, sentar, trocar informações. E aí eu vou dar informações pra vocês. Tá. Eu vou falar o que eu sei, tá? Bom, são criaturas como grandes. Parecem grandes lobos, só que mais animalescos, corrompidos pelo mal, pela sombra. E tem um faro extremamente. Tem um faro excepcional. Podem nos rastrear muito longe. Então a partir daqui nós vamos ter que nos misturar com o ambiente, como eu tenho feito. Estamos entrando no território deles, e se eles estão lá é porque alguma coisa está lá também. São muitas vezes, a senhora mandou hello everybody. São muitas vezes eles são domesticados por orcs. Então, pode ser que tenha um bando deles na frente. Ou podem estar sozinhos. Eu duvidaria muito, levando em consideração a nossa missão, para onde estamos indo. Não andam sozinhos, eles andam sempre em matilha. Não. Eu digo sem estar com orcs, entendeu? Aham. Eu tô dizendo que eu acho que eles podem estar sozinhos, né? A matilha sozinha, ou podem estar com orcs, e eu acho que eles estão com orcs. Perfeito, agora entendi. Obrigado. Mestre anão. E o quão comum é encontrar wargs, assim, esses tipos de criaturas, né, vamos dizer assim? Nos ermos, cara, não é comum, a menos que é isso, assim, ou você tá lidando com um lugar que a presença da sombra é forte, ou você tá lidando com um lugar que a presença dos orcs é forte. O que indica que a sombra também é muito mais forte. Pode ser que estejamos falando de níveis de força. Se tiver orc, cara, tem um assentamento orc ali, é porque o Sauron de alguma forma tá presente. Agora, tem wargs ali, a presença da sombra tá presente, entendeu? Isso A presença da comum, sombra tá esse presente é triste. Esse conhecimento ruim. Não, isso não é comum que a sombra esteja ali ainda. Pelo que o Gandalf falou, como se a gente tivesse localizado no livro, no momento em que ele saiu dali, depois da Batalha dos 5 Exércitos. Então o Bilbo tá voltando pra casa ali, basicamente. Você Beleza? sinto algum tipo de calafrio, assim, em relação à proximidade, em relação ao item que a gente tá buscando, e já que o elfo me falou que de alguma forma ele tem uma ligação forte comigo? Então, cara, esse pressentimento, assim, ainda não tem. Vocês estão longe da fortaleza ainda. Vocês estão aí há uns 2 dias de viagem ainda, entendeu? A cavalo, né? Só a pé. A gente tá 5 a dias. pé, né? Basicamente. Então, vocês estão 5 dias de viagem a pé. É que o cavalo, vocês não dispensaram o cavalo. Eles ainda estão aí, entendeu? Se vocês perdessem os cavalos, é 5 dias de viagem. Enquanto vocês estão escolhendo ir a pé.
Agora todo mundo vai ter que fazer um teste de furtividade, porque eles não vão ficar passivos pra sempre, né? Não. Não falei. A minha ideia era diminuir o cheiro que a gente tá fazendo. Eu imagino que seja furtividade também, né? Sim. Beleza. E eu quero ajudar Como que você vai todo mundo. fazer pra diminuir o cheiro? Cara, como patrulheiro, eu não sei exatamente como é que seria. A Charneca, eu joguei uma vez o jogo. A única vez que eu me lembro de ter visto alguma coisa de Charneca foi no Guerras do Norte. Que é uma espécie de um lugar onde tem cavernas e não é um lugar com muitas árvores, né? Então eu vou tentar, tipo, colocar mais. Primeiro a gente vai dispensar os cavalos, senão eles não dispensaram, a gente vai dispensar, não tem como. E eu quero meio que botar, tipo, tentar deixar a gente com mais cheiro de terra, assim, menos cheiro de carne, entendeu? De repente cobrir com lama ou com. Como é que é o nome? Limo, coisas do tipo assim, pra tentar tirar o cheiro da gente. Lógico que é um teste, é uma tentativa, né? Eu vou, como todo mundo vai se ajudar, provavelmente vocês vão se esconder, etc. Eu vou dar um facilitador. Todo mundo vai jogar como favorecido, beleza? Eu não acho Então, melhor a gente dois, fazer. A gente tentar fazer uma pessoa faz o teste, porque eu vou estar ajudando todo mundo. E eu tenho treinado, né? Treinado não, eu tenho o xizinho. Daí todo mundo dá o bônus. Não acha que seria melhor? Deixa eu me dizer, eu não tenho muita aptidão em me esconder, viu? Eu sou meio barulhento, sou meio desengonçado É. e falo alto, então eu sei não, isso que é só pra deixar claro que eu não tenho nenhum dado. Tá, então, Eu- o que eu quero fazer primeiro, Castas, é tentar diminuir a facilidade de farejar a gente. Primeira coisa. Depois o movimento, daí eu acho que daí pode ser de cada um, mas, mestre, não. Eu sei que pra você isso vai soar quase como uma ofensa, mas você consegue, de repente, tirar sua armadura, ou pelo menos as grevas, até a gente atravessar esse local? Ele me ignorou. Não. Pense que é pelo um bem. Essa sua armadura vai ser mastigada inteira, um orc daqueles que não são um. Eu vi vários já. Ver a gente. É só para a informação que eu estava conferindo aqui, eu sou bem teimoso, para que você saiba. Eu não vou cair nesse papinho de passar merda na minha armadura tão bonita e ilustrada. Mas eu sou o capitão, eu tenho liderança. As Quem pessoas. botou ele como capitão, cara? O Aqui, ó. Castas. Coça a minha mão, porque desse papinho de. Tem algum teste que eu possa capitão? fazer pra tentar convencer eles, cara? Porque tu botou como capitão e uma das minhas habilidades é ter a liderança, né? Eu tava lendo lá, tipo, as pessoas meio que escutam o que eu falo e me buscam atrás de conselhos, né? Indução? Poderia ser persuasão também, mas veja só, o que acontece é o seguinte. jornada aqui que é teimoso, tá? Só pra você saber. Ele tem. Então, Mas no caso dele é uma habilidade do chamado dele. Então, ninguém chega e fala assim, tipo, ó, você é o líder. Tudo indica que esse cara é o líder, entendeu? E o Elrond, ele escolheu dar o item pra ele. Vocês entendem que é como se ele fosse o Aragorn. Entende que, tipo, em determinado momento, o povo olha pra esse cara e fala, mano, ele sabe o que ele tá fazendo. Se ele errou, na verdade, ele tava errando pro bem maior, tipo, coisa do tipo. O cara parece muito um líder, sabe? Ele é... Tipo, quando o Elrond ou alguém não fala, alguém quer falar, ele é o primeiro, entendeu? Ele tem aquela cara de me dar aqui essa merda. Tô acostumado já. Então, o anão, ele é teimoso. Isso é verdade. E aí vocês precisam achar um meio termo entre o cara é o líder, e você o respeita, com o cara é teimoso, e você sabe desse gênio dele. Então eu vou O tentar. meio termo tá aqui na palma da minha mão aberta, esperando você me fazer a gentileza. Eu vou usar a persuasão, que eu sou treinado. Vai lá. Jogue. /R Acho que tem que ser contra a astúcia do anão, esse teste aí. 2d12. Eu tirei 5. E /R 16. Nossa, ó, tirei um 6. Na verdade, tirei é contra o discernimento do anão. Tirei Discernimento. 11 É zero. total. 11 no total? É. E a minha astúcia é 18, então. Esse sistema aí tá difícil, porque... É pelo esquema de pontos, mas a gente chega lá. Depois eu acabo comentando como é que isso funciona, né? Dá pra você fazer na sorte. Aí nesse caso eu jogo só um D12? É o D12. Você tem que, pelo visto, você tem que tirar 12, que se ele tirou Tem que 11... tirar 12. Ele vai tirar 12, só de sacanagem. Como é que é? /R, né? /R espaço D12. 1D12.
Dando comando não reconhecido. É que tu tem que botar um espaço. Barra, R, espaço, Tá. D12. Eu botei. Ou Senhor talvez um- Cara, Underline, por via das underline, dúvidas, editor, ó, quer lado que a esquerdo ação ali de do mapa, Magalhães tá seja ligado? um sucesso. Do Roll20, tem um Porra, símbolo de um senhora. dado. Já foi, ele passou no teste. O senhor O A, senhor- ele não quer Nossa. saber do jogo funcionar, ele quer fuder o Douglas. Esse é o objetivo dele. Eu vou começar a usar Não minhas deu. cartas quando ele jogar também. A minha bateria do celular acabou. O senhor jogou uma Uma carta de carta. quê? Uma caixa? Uma Uma carta caixa, que foi um sucesso pro Magalhães. Então, Ele falou claramente que foi pro Magalhães, ele falou, falou, isso, ele falou. Ele botou assim, ó, Caralho, sucesso agora- pro personagem Magalhães. Ele tá ferrado. Caralho, eu gosto muito. Ele, Cara, ele não- gastou, Eu não vou passar merda no meu chifre lustrado, você não tá vendo. Aí eu digo mais, assim, que é... Rutraim, você precisa pagar esse cara se você quiser convencer ele. Já não tem forma de você convencer ele mais. Eu não tá tenho ligado? dinheiro, o que eu faço daí? Tu não botou dinheiro. Não é por dinheiro nesse jogo. É ali, ó. Padrão de vida. O seu é o quê? Frugal. Fugaz, ó. Frugal. Cara, você tem, tipo, moeda contada. Se você der pra ele precisar ir pra uma taverna em algum momento, você não tem pra pagar. Escolhe. cadê o meu modo de vida, gente? Que eu não sei. Ver se eu posso Padrão ajudar. de lá em vida. cima, Padrão de vida tá padrão de embaixo do vida. nome. Também é Lá da frugal, idade. também tô duro. Eu também vou olhar sou frugal. pra ele assim, mestre Anão, com toda certeza quando nós retornarmos, se retornarmos vivos, você vai ganhar uma armadura tão linda quanto essa e muito, muito ouro. Mas precisamos retornar pra isso. Se esses wargs nos atacarem, talvez alguns de nós não retornem. E eu vou falar baixinho no ouvido dele assim, eu não quero arranjar confusão, mas as pernas do elfo são maiores do que as suas. E eu só consigo carregar o Eu achei ofensivo, hein? Eu também. Eu tô coçando pra não te enfiar o machado agora. Eu quis dizer Mas- que se a gente precisar correr, tu fica pra trás, amigão. Eu tenho um pônei veloz. Não, a gente mandou embora os cavalos já. Cara dele. Aí eu olho pra trás e assim. Expondo lá Cadê atrás. meu cavalo? Então, mestre Anão, você pode se juntar a nós e passar por esse fortúnio de irmos ofuscar o nosso cheiro com o ambiente, ou você pode não ir ofuscado no ambiente e chamar a atenção indesejada. E com isso, além de trazer perigo para toda a comitiva, dificultar a nossa chegada até o destino e aos possíveis tesouros que podem lá existir. É tesouro? Aí você conhece algum tesouro lá? Era um antigo reino, né? Podem existir milhares de tesouros. Posso só fazer uma consideração em off? Claro. Tipo, tu errou o teste, Douglas. Então eu acho que tu não devia tentar convencer ele. Eu não errei o teste, eu não passei Eu ganhei um teste. na coisa dele. Mas calma, que eu tô pensando numa coisa aqui, que é o seguinte, um jeito. O Doug ele insistiu em persuadir, mas ele fez uma coisa mais engraçada. Que ele prometeu alguma coisa. Porque, na verdade, ô Raulzito, é que eu tenho que pagar ele de alguma forma. Então eu prometi duas coisas, que lá vai ter tesouro, que na volta ele vai ser recompensado por isso. Mas pra gente voltar, a gente tem que estar vivo, entendeu? Se voltar e ele não cumprir, é a palavra dele que fica aí, tipo, cara, adquirir um codinome daquele que não cumpre as promessas é um negócio pesado. Eu vou te difamar, jovem. Peraí. O senhor jogou uma carta. Ele quer despir o Magalhães pra desenrolar a treta, senão eu vou dormir. Eu não entendi a carta dele. A carta vai fazer O uma Renan grande vai ficar armadura pelado dele. de novo com um anão, cara. Já vai ser a terceira vez que um anão do Renan fica pelado numa live. Não. Sinto muito. A carta é a carta. Então, pode ser então a ideia, então, pra não ser uma cena ridícula de a armadura subir. Assim, eu não vou sujar minha armadura, então eu vou tirar ela e guardar. Exatamente. Fechou. Decidindo tirar a armadura, ok. Eu vou. Então, aí vamos pra rolagem de dado. Veja, não tem jeito de cada um não ter que rodar o seu dado. Porque Não. cada um tem um cheiro. Sim, mas eu quero fazer o teste pra ajudar todo mundo no cheiro, daí depois a gente faz o teste do. Bom, o narrador, não sei o que eu tô metendo, foi mal. Mania. Não, eu tô entendendo o que você quer. Não precisa fazer um teste pro cheiro, isso deu certo. Vai conceder como se fosse um teste favorecido. Em vez de dar um D6 a mais, vou dar a possibilidade da pessoa jogar 2 D12. Porque esse é o bônus máximo que você consegue nesse sistema, entendeu? Entendi. Se eu já sou favorecido, eu posso jogar 3 E12? Não, você chora e fazer o quê? Você já tá favorecido. Tipo, cara, você já era muito bom nisso, entendeu? Beleza.
Vamos lá, cada um de uma vez. Então, eu tenho 3 de 6, né, de furtividade. Aham. Primeiro sempre rola- joga os D12, cara, porque se tu tirar um 11 já era. Ah, não, porque a gente tem Não, vantagem. o 11 zera. O 11 zera o dado, tá? Não anula, não é fracasso. 23. Não, Cara, 23. Você sumiu, bicho, porque você tirou duas façanhas. Seu cheiro é o cheiro do lodo, é o cheiro dessa água de pântano que tem ali, sabe? Estilo Sabe- Rambo aqui. Então, Sabe quem vai falhar? Eu vou falhar. Sabe Porque por é quê? assim que tem que ser, Porque né? eu preciso tirar 18, porque eu sou um patrulheiro merda pra caralho. Tu errou Ó, o nesse Raul. teste, fala a verdade. Raul tirou 3. Tirou 15, Raul, deu certo? 16 eu tirei. Ah, não, 15, tá certo. Mas passou no teste? Acho que sim, tenho 15 em astúcia. É isso, beleza. Agora vamos lá. Eu quero ver o Magalhães. O Magalhães tirou 7 no D12. Cadê os D6? Eu não tenho D6. Adorei. Eu avisei que eu sou ruim nisso ainda. Eles tentaram melhor, cara. Que acho dupla chance de E você agora tirar. ainda tô ofendendo a merda. Se cagou à toa. Eu errei, eu falei também, tirei 15. Como é eu que preciso pode, né, cara? Eu preciso tirar Deixa eu ver 18, cara. Tu avacalhou com o meu guardião. pensar. Não fui eu. Falei pra vocês escolherem o número. Vocês não escolheram Parei. colocando o primeiro que deu na Cheiro telha. de flores do campo Ó. seja um sucesso. Ó, o senhor Você usou tava- uma carta. O senhor fez se redimir. Ele usou uma carta pra senhora. que eu fui o sucesso e eu tô com o cheiro de flores do campo. Tem decomposição. Senhora, os caras, ninguém te ajudou quando você tava lá baleando seu parceiro, não, senhora. Que parada é essa, senhora? É isso aí, senhora. Vai ajudar a gente. Quem sabe na próxima o Stamato ajuda alguém nas lives, né? O Stamato só quer saber de avacalhar. Gente, vocês começam a caminhar. Olha, a Thalissa tá no chat. Boa noite, Thalissa. Vem jogar com a gente. Tá desaparecida, hein? Tô te cobrando ao vivo. Vocês começam a caminhar ali furtivamente, sem ter nada da atenção dos wargs. O cheiro de vocês favoreceu muito. Teve, E vocês... perdão, teve outra carta que ajudava o Magalhães, tá? Ó, O pessoal no Mas chat não, tá aquela verdade. antes. O pessoal no Não. chat tá falando ali. Não, mas foi antes. Aquela da discussão ainda, não foi da Não, o furtividade. Despiro Magalhães. Ah, não, é só pra ele ganhar o bônus, o Isso. escritor ansioso. Manda uma carta aí, escritor ansioso. Eu sei que tu tem caixa também, pô. Rápido antes que os castas descrevam. Eu tô rolando aqui. Eu vou pra- continuando. Tentarem anão pelado que vocês têm, eu sei. Vocês É vão um termo passando. recorrente no movimento E aí, em determinado momento, em cima das rochas, vocês percebem os wargs vindo, eles farejam. E aí eles levantam a orelha porque eles encontraram alguma coisa e os wargs começam a correr. Como se eles estivessem indo para um lugar distante de onde vocês estão. Os cavalos. Sim, Ai, que tadinho. você sabe disso. Eu sei, por isso que eu soltei os cavalos. Eu fico triste, mas faz parte. Mas em determinado momento, o que acontece é que vocês terminam de dar essa volta na charneca. E aí vocês começam a ver lá no horizonte o que seria a ruína, né? Muito mais à frente ainda, no horizonte do horizonte, assim, leva bastante tempo em um terreno acidentado pra vocês caminharem. Mas o que vocês percebem é que aquele clássico, né? Tá outono, Opa. então aquele dia meio Senhor cinzento. underline, editor quer ver Não ação. usaram carta não, né? Que é ver a ação. Vocês não estão vendo as cartas? Não, então, acabou a minha bateria, eu não tô Vem vendo aqui. no. aparece lá na Twitch. Parei que eu vou botar pra vocês verem aí também. Ah, Mas sim. acabaram de usar uma carta pra que quer ver a ação. Então. Mas Deixa comigo. ação não é batalha necessariamente. Ação é ação. Método Corre, explicativo. negada! É, Corre tipo isso. pro outro lado. Fica tranquilo, porque eu ia dizendo que aquele clima fúnebre lá no fundo da fortaleza. Vocês veem que o clima aqui tá bem cinzento, mas ele vai ficando mais escuro quando chegar lá. Vocês veem até trovões. Parece que tá aquele clima monstruoso, terrível, assim. Mas quando vocês terminaram de dar a volta ali na charneca, o que levou bastante tempo, já ao anoitecer quase, vocês começam a sentir aquele cheiro diferente, assim, de carniça. E aí, mais à frente, vocês observam um cadáver de warg. E vocês encontram uma outra criatura que não é, na verdade, o warg. Gol. Mas ele é um... Não. Tá. Ele é um lobo selvagem, mas esse lobo selvagem, ele tá completamente consternado. Ele tá dominado pela sombra, então ele se torna um cão de Sauron. Vocês olham aqueles pelos, eles estão desganhados. Quando ele vira pra vocês, a boca dele rosnada, ele parece ser muito maior. Mas se vocês não conseguiram escapar desses cães de Sauron, porque eles não estão em cima das rochas, eles estão ali na planície junto com vocês. Então imediatamente vocês percebem, e aí vocês vão ter que pensar. Vocês vão tentar
correr, se esconder ou lutar? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou rolar um dado e vai ser o número de cães de Sauron que tem ali. Rola o dado que a gente vai Não é, descobrir. um é foda, eu não aceito. Tem um cão de Sauron. Não, vou dar- um cão de Sauron. Não, Vou tu rodar de falou, novo. tu falou, eu vou rolar o dado. Tem que ser justo. Caralho, eu Sorriu, bonitinho. 10 mais o número do dado, velho. E vocês veem um cão de Sauron, que significa a presença de mais deles ali em volta. Filho da mãe. Ele vai correr atrás de vocês. Calma, a a ação vai gente, ter. a gente tem que escolher 3 opções, né? Vai lá, escolhe. Qual que são as Mas ele vai opções? correr mesmo? atrás de você. Cara, esconder. Bater, correr e se esconder e correr. A Isso. gente tem a possibilidade de abater ele antes de ele uivar, chamar ajuda, qualquer coisa do tipo? Tempo. Então eu vou sacar o arco e... A gente precisa bater esse bicho, porque se ele uivar a gente Eu vai também. ter uma corrida eterna. Eu vou de arco também. Eu já provavelmente deveria estar andando com o arco, né? Porque se a gente fosse atacar alguma coisa em cima das rochas... Eu achei estilo Legos, tá ligado? Que já, numa só. Podem rolar. O teste é o seguinte: você vai rolar o número que tá na sua proficiência de combate. Então quem tem muito arcos vai ter 2. Mais o dado de façanha, que é o D12, tem que passar o seu número de força. Pera aí. Aonde que é? Arco, já tá. Tem 2 aqui de arcos. Aí tem que ser mais que a Do- força. 2 mais façanha passando o número alvo da força. Eu desisto, Então é cara. Eu não dois vou de jogar mais 6. esse jogo. Eu sou o pior. É 2 de 6, mais um de 12, né? Isso. Mas, ô Doug, fica tranquilo que o dano Caralho, da sua arma é só- o mais absurdo aí, cara. Esse foi. Tem que acertar, né? É, eu errei. O elfo pega o arco e errou. Vamos lá. Ué, eu Quem mais errei vai também. tentar? Bom, eu vou. Na hora Tirei que eu 8. vejo eles pegando o arco e sacando, eu vou soltar a armadura que Opa, tava na peraí. minha mão, que eu tava carregando. Senhor Underline, Vou Underline ajeitar a minha Editor quer que a tanga ação de bem Rutrain pra seja ficar um bem sucesso. encaixada, Ah. vou puxar o machado e vou correr na direção do Agora bicho, vocês tá? viram a carta, né? Eu vi. Então a minha ação foi um sucesso. Por Boa. que tem que ser a sua? Porque ele botou o nome do personagem. Ah, eu não vi isso. Tu escolhe Beleza. se é um sucesso ou uma falha e o nome do personagem que tu quer ajudar. Qual que é o dano do seu arco? É... 3. Aí é o seguinte, gente. Tem um número que é o ferimento na frente, não tem? Do lado, né? Dano, ferimento, Desculpa. carga, anotação. Ferimento é o número alvo que você vai ter que passar pra que você cause mais do que só dano nele, mas que sua flecha seja certeira, coisa do tipo, entendeu? Entendi. Você faz o teste e tenta passar o número do ferimento. Então qual teste que eu tenho que fazer? Arcos, mais um dado de façanha, tem que passar o valor do ferimento, que é 14. Não passou, tirei 9. Cara, eu não tirei um dado acima de 6 no D12 até agora. Cara, você só deu dano. Quanto de dano você deu? Isso é karma, Douglas. Eu não karma. sei, eu tenho que rolar o quê? Não rola, não. É o número que tá fixo aí. Tem um número de dano na Três. frente da arma. 3. Isso. Mas Então eu tá, tenho deixa eu ver um negócio aqui, utiliza Ah, não. Só anotação proficiência em combate, utiliza arcos. Não sei o que significa. Então, beleza. Uma 3. dúvida depois. Tá. Quem mais vai tentar o arco aí? O Renan vou ia fazer tentar o alguma arco. coisa. Ah, tá. Vai lá, tenta o ar. Roda o dado. Os dados. Minha dúvida é a seguinte: tem perícia élfica, se não tiver arrasado, gasta 1 ponto de esperança para sucesso mágico num teste. Isso pode fazer esse tal um ataque? Pode. Eu tenho quanto de esperança? Cadê? A esperança tá ali na tua ficha, ó. Tá Ah, vendo que tem qual, coração? Isso, achei. Isso. Aí você gastaria aquilo ali, entendeu? E recupera como isso? Descanso longo depois de você enfrentar a sombra na fase de sociedade. Você não Tá vai bom, descansar então- nessa campanha. Então eu vou guardar. Vou fazer. Deixa eu errar rápido. E aí, deu certo a flechada? Não. Por último, o anão vai tentar ou não? O anão Eu desapareceu. Ih, pera, Não, deixa eu peraí. apertar. Foi coisa minha aqui. Senhor Underline, Underline Editor quer ajuda. Ó, vem a Ruivão. carta aí. Ó, o Ruivão recebeu uma ajuda de nível 2. Castas, sempre lembrando, são 3 níveis de carta, são 4 níveis, né? Básico, raro, épico e lendário, né? Então eles vão de nível 2. Tu sempre tem que lembrar que são 3 níveis de ajuda. Nível 1, nível 2 e nível 3. Então, se o nível 1, por exemplo, dá mais um D6, o nível 2 tem que dar uma coisa melhor que mais um D6, entendeu? E o nível 3 melhor ainda. Não é um sucesso automático, tem a carta de sucesso ou falha, mas não é esse caso. Eu vou fazer o seguinte, Raulzito, escolhe. Tu prefere rerolar o dado de façanha ou um D6 a mais?
Acho que um D6 a mais. Rola aí. Tem que tirar 4 pra Mas acertar. um dado de façanha... Ah, porque tu já tirou 7, entendi. Ele tirou quase 50% ali, 55%, sei lá. Ah, não deu. Nossa. Ah, não. Só rolagem, vamos lá. Então, aí que minha dúvida. Porque eles estão atacando o arco e a distância. A minha ação foi ajeitar a tanga, pegar o machado e correr até ele. Isso. Então vocês escolheram enfrentar, né? Eles estão atacando flecha no bicho. Meu instinto de guerreiro é. Tu não tem Ajeitar a um tanga machadinho de e- arremesso, porra? Ia ser bonita essa cena dele arremessando o machado. Não tem uma machado. Ele é pesado. Deixa só, Nessátida, deixa eu dar um conselho pra você. Cara, o que a gente vai ter de jogos, provavelmente você não vai gastar toda a sua esperança. Se você quiser gastar um ponto Então- agora, beleza. Então bora. Então gasta. Agora o que você vai refazer? Vai jogar a proficiência de arco, mais o dado de façanha, pra tentar passar o número do ferimento do arco. Então já é um acerto já no caso. Já acertou. Não, você acertou isso, porque você... Então, conseguiu aí eu um rolo- acerto mágico. 3 de 6 é isso? Rola o teu arco de novo. Não, o arco é 2, você tem, né? É. 2d6 mais 1d12. Agora Então, pra ferimento, o dano você já vai causar. Tá, 2 de 6 mais 1 de 12. Isso. Se você acertar, se você conseguir passar o seu número base, 6 vão ter sucesso. Apesar de que tem uma consequência, né? 8 só, não. Aí você não me ajuda. Então, beleza. Você deu mais 3 de dano, é isso? É 3. Então, cara, primeiro, a Opa. primeira flecha... Senhor Underline, Não é possível. Underline Editor quer que a ação de Nesatdar seja um sucesso. Ô, O Caixa senhora, já velho, vai na careca. Você deve tá com Lá, raiva tá. de mim, cara. Mano, não é possível, cara. Eu quero terminar do porque- jeito dramático. A gente tava zoando, dizendo que a gente vai fazer só pra gente zoando. Não é né? dramático, mano. É engraçado. Senhor dos Anéis. Agora subiu aquela É. música. Tananã, tananã, tá ligado? E a flechada na cabeça do bicho. O apelido do Nesatida é Pelégolas. Aqui. Em homenagem à Copa do Mundo. O apelido é foda. Ele dá flechada de bicicleta contra os orcs. Ó, primeira flechada tinha sido de quem mesmo? Quem deu foi Eu, o patrulheiro. O patrulheiro, tuf, pegou, ele foi esquivar pra correr assim, pegou bem no lado dele, do cão selvagem. Só que em vez de ele uivar, ele faz um granido que parece bizarro, assim. Sabe, tipo... Tá E chamando a mãe. nada acontece. Só que quando ele ia correr pra cima do anão, ele vai. A flecha atirada pelo. Eu ia falar pelo Pelégolas, né? Levando a sério. A flecha atirada pelo Nessátidar, ela voa, tipo, muito errada. Ela voa lá pra cima, de repente ela desvia e cai bem no meio da cabeça do cão de Sauron. E aí ele vem capotando assim, quando chega anão perto de você, ele já tá deitado e abatido. Eu vou mandar Eu uma. piso na cabeça dele com o meu pé pelado assim. Você morreu de medo, cachorrinho. Eu vou mandar ali Cara, no nosso grupo particular a foto do Pelégolas atirando essa flecha. Entendam, isso aconteceu porque o ferimento que o arco causa, que a espada causa, é sempre uma coisa muito forte contra esses inimigos. Então só de você ter conseguido o ferimento, e aí por conta da carta do senhora, puta que pariu, senhora, você conseguiu abater o cão de Sauron. Mas vocês não sabem o que significava esse chamado dele. Eu posso fazer um Agora teste pra vocês- tentar descobrir? Que sacanagem, cara. O discernimento, vai, roda, é o último teste do dia. Bora, bora. Vai. Vocês querem saber tudo? Claro, porra. Alguém brincando, tem um faz aí. discernimento aí pra me ajudar nesse teste? Nope. Discernimento é astúcia. Coração. Coração? Não. Se fudeu. Hugo? Eu tenho 2, mas eu tô com medo. Então. Foda-se, me ajuda, cuzão. Anda de coragem, cara. Anda de bravura. De astúcia, vai. Porra, faltou um, cara. Faltou por um. Opa, Senhor Underline, Underline carta? Editor quer dar melhora para a Rutine. uma melhora simples. Aqui na minha ficha tá escrito Caminho do Desespero. Você tem pavor do retorno do inimigo. Então, tem que ajudar a acabar com ele. E a gente tá indo exatamente pra lá, tá ligado? Tá, o Cara. Castas, o senhor me deu uma carta simples. O que eu posso... Falta um pra mim passar no teste. Eu ia te dar mais 2. Então, passou. Tem um critério aqui. Ajuda simples é mais 2. Aquela ajuda de nível 2 é rerolar, é mais um dado pra você rolar ou refazer façanha. E ajuda de nível 3, eu vou dar 2 dados. Fechou? Beleza. Anota isso. Então Não me esquece lembrem de disso. Ah, caramba. Beleza. Vou anotar no bloco de notas.
Cara, você sabe que o granido dele é pior do que ele simplesmente chamar outros, porque outros cães de Sauron, não necessariamente eles estão ali, porque senão você teria visto. Aquilo ali é um lobo que foi possuído pela sombra. O que ele fez foi estender o domínio da sombra. O que isso significa? Que vocês viram mais criaturas trevosas por ali. Se os wargs ouvirem, eles se tornam cães de Sauron, entendeu? Cães de Sauron são, assim, eles não são tão grandes quanto os wargs, mas um warg pode ser um cão de Sauron também. É um lobo bufado, por assim dizer. Entendi. Eu vou falar assim. É a frase final da noite, né? Pensar bem. Falar assim. Se vocês queriam um combate, eu vou olhar pro anão e pro elfo. Preparem-se. Prepare seu machado. Prepare seu arco. E Hugo, fique atrás de mim. E eu vou puxar a espada assim. E vou começar a andar. E é isso, senhores. Até semana que vem. É isso. Não, calma, né? A gente precisa fazer os encerramentos. Esqueceu como é que funciona? Senhores, voltem, por favor. É isso aí, é isso aí. Pô, muito bacana. Pô.